Fala, ícones da cirurgia bucomaxilofacial. Estamos começando mais um podcast do Bucoplay e estou aqui ao lado do meu parceiro, Dr. Matheus Fiuza, Prazer estar sempre aqui, né? com certeza. E temos um convidado muito especial, Dr. Gustavo Paiva, que está aqui hoje abrilhantando a mesa conosco. Seja muito bem-vindo, Gustavão. Obrigado, obrigado. Fica à vontade. Para começar hoje, então, cara, como o pessoal já nos conhece aí, do primeiro episódio, onde já fez a nossa apresentação e tudo mais, queria que você falasse, para quem ainda não te conhece, né, quem é o Gustavo Paiva? Cara, o Gustavo Paiva, ele é o Seja Buco, né? Todo mundo conhece aí. Eu sou formado, né? Sou dentista. Sou formado pela Unifoa, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, mais especificamente. Sou mineiro, né? De origem. E vim fazer a residência aqui em Goiânia para buscar a área que nós somos apaixonados, né? Que é a cirurgia bucomaxilofacial. E aí, desde então, venho traçando esse caminho aí na bucomaxilo. Hoje já sou cirurgião, né, terminei a residência tem 1 ano. E aí tô na luta, trabalhando em hospitais, ambulatório, e tenho a mentoria também do Seja Buco, que ajuda aí as pessoas, assim como nós já tivemos, né, buscando a nossa aprovação, Sim. as pessoas que estão em busca aí de ser aprovado na residência e de buscar um caminho aí bacana. Show de bola, cara. Você é bem rodado então, né? Rodou o Brasil inteiro, Rodei cara. Brasil inteiro, Literalmente. Que legal, Minas, cara. Goiânia, Então, como é Rio. que é? Você começou em Minas a graduação? Não, Minas, eu morei lá até 18 anos. 18 anos falei: "Mãe, pai, vou fazer a faculdade de odontologia". Fui pra Volta Sem Redonda, ninguém na família. sem ninguém na família, ser dentista, nada da área da Que massa. saúde. Quando minha mãe descobriu que a cirurgia bucomaxilofacial tem mais sangue, né, do que dente, vamos colocar assim, ela falou assim: "Não, esse aí deve ter sido trocado, porque não é possível". E aí, nesse intervalo, eu falei: "Mãe, eu vou fazer odonto". Não tinha interesse na bucomaxilo, não conhecia, na verdade, né, nem questão de interesse, não conhecia a área. Cheguei na faculdade, falei: "Ó, anatomia, né, anatomia de cabeça e pescoço, segundo período". Peguei um crânio desse, falei: "Cara, é assim, é a minha paixão". Estudar anatomia, estudar nervo craniano, e a gente ia repassando para uns colegas. Daí eu comecei a ver que eu já gostava muito de conversar e ensinar para o outro toda essa questão. E aí foi isso, falei: "Não, então tem alguma área, né, que precise mais dessa anatomia, maxilofacial?". Bom, tem sim. Aí fui atrás de um contato, de outro, para ver, se a gente conseguia algum tipo de contato maior para acompanhar as cirurgias. E aí foi isso, eu lembro como se fosse ontem, estava no 5º período, o paciente foi fazer múltiplas extrações no centro cirúrgico, com uma professora, e aí ela me convidou, eu fiquei muito feliz, ansioso para ir para aquele momento Melhor momento da vida da até então. vida, que eu não sabia Sim. eu não sabia exatamente como era toda a rotina num consultório, né, quem dirá assim num ambiente hospitalar, que é totalmente diferente. E aí, a partir de então, cara, falei: "Ó, me apaixonei, muito bom essa rotina, é isso que eu quero pra minha vida". Então foi logo de cara praticamente, Logo de assim, foi cara. na área da anatomia. Foi que Você não eu chegou a cogitar nenhuma outra especialidade? não cogitei, não cogitei. Eu sempre fui um cara, assim, que estudei todas as matérias, mas Você ia bem em todas. dentística, ia bem em todas, endo, Que massa. dentística. Eu tenho um amor muito grande pra minha professora de dentística, se ela estiver assistindo isso, beijo, Tereza. Ela é uma querida, ela super me incentivou a ir pra área de restaurações, prótese e tudo mais, mas, cara, assim, não era o que eu queria, sabe. Os olhos não brilhavam pra dentística, pra prótese como brilhava pra cirurgia. É Entendi. aquele momento de fazer exodontia, de levar o parente ali pra tirar um dentinho já com mobilidade, era, Sim. assim, a última coisa do mundo, era muito bom. As histórias são muito parecidas, né, todo mundo conta mais ou menos a mesma história. É muito Exatamente. engraçado como a Cara, cirurgia, ela encanta, Ela né, o encanta. aluno, não é: "Ah, eu vou porque dá dinheiro, eu vou porque", não, eu sim. vou porque eu É como se gosto. fosse um amor à primeira vista, né, não tem É, como. É bem bacana. cara. É. E até é tão parecido que eu estava justamente com isso pra falar, Uhum. porque a minha história também começou, assim, só que foi mais da dentística, sabe. Rogério Regis, né, não sei se todo mundo conhece, todo mundo que é de Goiânia conhece o Rogerinho, que é um ícone da dentística. Eu fiz iniciação científica com ele, né, ajudei ele, fui monitor, de dentística e, cara, fiquei com ele ali acho que até metade da graduação, cara.
direto, tentando trabalhar as coisinhas e tal, e fazer. Mas aí no meu caso não foi nem porque eu não gostava, assim, sabe? Mas é porque eu achei que a minha tinha um pouquinho mais de limitação para fazer uma escultura e A tudo mais. destreza, né, pra fazer tudo. Agora na cirurgia acabou que senti que eu me destacava, sabe? Tinha mais gente querendo me indicar uma cirurgia, mais confiança, e eu falei assim: "Uai, cara, parece que eu sou Bom nisso. bom nisso". É, e Tinha um aí espaço começou. pra gente crescer, né, porque muitas pessoas não gostavam, né, na nossa turma, ou fazia por obrigação, né. Justamente. Diferente, hoje em dia, o que eu percebo como professor de graduação é que os meninos: "Ah, eu não gosto, eu não faço mesmo", né. É. Igual você tá falando, você gostava mais de cirurgia, mas das outras matérias você ia bem também, né. Exato. Afinal, a gente tem que lembrar que primeiro a gente tem que formar Sim, cirurgião dentista, né. sim, com Os meus certeza. professores batiam, né, muito nessa tecla, né, e hoje eu como professor também falo para os alunos: "Não, você tem que formar primeiro, tem que saber de tudo um pouquinho, a gente não sabe como vai ser o dia do amanhã, né, então você verdade. precisa saber de tudo um pouco", né, oclusão principalmente, a gente tenta fugir às vezes na prótese, Sim, na dentista, e a gente chega na bucomaxila e fala: "Cara, é tão importante quanto qualquer outra coisa, sim, né", então sim. Realmente a odontologia é muito interligada, né, não dá para você, eu vou fazer só uma coisa, mas você precisa saber se a indicação de extração você precisa conhecer de endo, de orto, exato, de exato. cirurgia. Direta ou indiretamente, precisa saber da Precisa. odontologia como Um um mínimo todo, né. conhecimento, né. Exatamente. Cara, e aí, como que você decidiu vir para Goiânia? Foi o acaso que te trouxe? Você já conhecia um pouco as residências? Você estudou onde você ia prestar? Qual lugar que é legal, qual que não é? Como que foi esse processo, assim, de Cara, você chegar aqui? esse processo foi muito difícil, foi um processo que, eh, até a decisão final, né, dos locais que você vai fazer prova, porque quando a gente estuda, apesar de toda a ansiedade, a gente acredita que vai passar Sim. cedo ou tarde, né. E aí decidir esses locais de prova pra mim foi um momento difícil, porque eu já tinha mudado uma vez de cidade. Então eu falei assim: "Cara, eu vou ter que mudar de novo". E por mim estava tudo bem. E aí eu decidi os locais que ia fazer prova: Rio, Goiânia e São Paulo. Passei em Goiânia, passei em São Paulo, no Rio não cheguei a ter aprovação lá. E aí entre as possibilidades que eu tinha, eu passei no HC, né, da UFG. Falei: "Não, vou pra lá". Conheci alguns preceptores daqui, conhecia Lucas, aqui também a gente já conversava pelo Instagram, ele me passava um pouquinho de como era o serviço, né, como ele tinha conhecimento. Falei: "Não, é um local bacana que eu vou ter uma vivência na bucomaxilo, para o que eu busco e vou fazer prova lá". E aí não deu outra. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava no quarto, assim. Aí eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, será que eu vou mesmo lá em Goiânia fazer prova?". Eu ia vir pra cá de ônibus, era 15 horas de viagem. Viagenzinha longa. Nossa! Eu falei: "Mãe, vou mesmo pra Goiânia". Ela: "Tá com a passagem comprada, agora vai". E não deu outra, vim, fiz a prova, fui aprovado e aí depois decidi que ia ficar, de tão bom que foi toda a trajetória. Bom E demais. legal que sua mãe só te incentivou, né: Só "Não, incentivou. bora e É. vamos pra cima". Eles são, assim, os maiores incentivadores, Sua com família. certeza, minha família. Apesar de ninguém ser da área, ninguém entender como é que funcionava o Nada. processo, todo Você mundo manda uma foto, você tá numa cirurgia, manda uma foto, assim, do que você vai operar, de uma patologia, de Pudes uma mais em lesão. casa. Pelo amor de eles nem abrem, né, eu tenho já isso. Eu acho que eles não abrem mais. Abram, por favor, é importante pra mim. Às vezes você manda uma foto sua: "Eu não vou abrir". É, exato, sou eu lá querendo um carinho e não. É isso. Cara, que legal, cara, muito bom. Agora falando assim, já puxando um gatilho nessa questão de apoio, né, e você tem essa mentoria, né, esse projeto do Seja Buco, que de certa forma fornece apoio para quem está buscando, né, seguir nessa carreira da bucomaxilo. Quão importante você acha que é ter o apoio correto ou ter alguém com quem contar durante essa trajetória da graduação ou até para decisão se é isso mesmo, se não é? Como que, assim, é a sua visão a respeito disso e É tudo uma mais? pergunta perfeita. É de fato um processo muito difícil. E você ter uma pessoa para você contar, seja um preceptor, seja um amigo, seja um mentor, como nós temos da nossa equipe, né, do Seja Buca, é muito importante.
Quando você está na faculdade, na maioria das vezes, as temáticas que são desenvolvidas, se são desenvolvidas sobre cirurgia bucomaxilofacial, são muito básicas, né? Afinal, tem toda essa carga horária que nós já citamos, de outras matérias, que são importantes também. Então, acaba que pela logística não é viável. Algumas faculdades nem têm essa temática, né, como uma matéria. Então, é muito importante você procurar uma mentoria para ter esse apoio. Outro dia eu recebi o áudio de uma aluna muito querida que ela falou, ela não passou ainda, né? Fez o primeiro ano dela. E ela falou assim: não, Gustavo, vamos fazer o segundo ano, porque assim, não é só uma mentoria, né? Respondendo a sua pergunta. Se você desse só o conteúdo pra gente, só a matéria, só as aulas, só as discussões de caso, É um curso, é uma isso é um pós-graduação. apoio. É um apoio que você dá emocional, é um apoio que você dá na hora da prova, mandando mensagem com os meninos, porque é um diferencial da mentoria também. Eu realmente me preocupo se você vai passar na prova, né? Eu quero muito que você passe. É tão interessante para mim quanto para você. Então, assim, esse apoio psicológico, teórico, prático é muito importante. Faz muita diferença na sua decisão. Na hora que eu estou fechando com você para você entrar na minha mentoria, eu deixo muito bem claro. Às vezes o aluno entra no quinto, sexto período, cedo ainda, né? Com alguns anos até prestar a prova. E dos tópicos é, ó, às vezes é importante você entrar aqui, já que você está com essa dúvida, para daqui 2 anos, na hora de fazer a prova, você conseguir falar, não, realmente isso aqui é o que eu quero. Ou não, não é isso aqui que eu quero. É importante que eu leve você para o centro cirúrgico, para na hora que chegar lá, a gente conseguir ver. Ó, não, realmente eu levo jeito. A gente já viu diversas cirurgias que Desmaiando. o aluno desmaia. É. E tá tudo bem, só não é aquela área. Sim. E talvez naquele momento ele vai estudar. E aí, Matheus, pegando o gancho com o que você falou, a nossa mentoria agora ela já não é somente um preparatório para a residência. Eu costumo brincar que é como se fosse uma pós-graduação, um curso de extensão, na verdade. Uhum. Onde o aluno está tendo todas aquelas matérias da temática de cirurgia, sabe? Então tem sido muito interessante e é muito importante esse apoio, sabe? Cara, legal. Pela carga horária eu imaginei, assim, pelo intensivo, né? Às vezes você posta e tal, o tema das aulas, né? Eu percebo que realmente não é só voltado para você passar na prova, mas para você aprender, né? Que é isso que é o mais importante, né? Exato. Olha, nós estamos com um R1 agora, que entrou no HC, né, diretamente com a nossa aprovação. Aí tava no plantão com ele ontem, eu falei, não, isso aqui você já sabe. Eu já passei isso para você na mentoria. E é um fato, é muito importante e interessante para nós também que estamos do outro lado, que as pessoas entrem cada vez mais preparadas. Com certeza. Facilita muito pra gente. Com certeza. Né? Então, assim, o Seja Book, ele tem vários papéis. Vários papéis. O papel de preparar, o papel de... tem alunos de residência de São Paulo que fazem a mentoria com a gente para resolver questão para um concurso que ele vai fazer. Às vezes ele quer assistir uma aula, quer revisar uma aula. No meu R1, o preparatório que eu fiz, eu assisti as aulas dele ainda. Eu falei, não, eu vou ter que dar uma aula de fratura de nariz. Vou ver essa aulinha aqui rápida, porque tem uns pontos objetivos. E por aí vai indo. Entendi. Cara, acho legal, é uma oportunidade muito boa de quem está nos assistindo para a gente poder contextualizar. Porque você está trabalhando dentro do preparatório, né, com a sua mentoria, para formar alunos aptos a serem aprovados aí numa prova de residência. Sim. E o Dr. Matheus é professor de 2 universidades aqui de Goiânia. E eu acho que explica pro pessoal, Matheus, você acha que a pessoa que está só na graduação, ali, só com o conteúdo, dá tempo de abordar tudo o que é necessário para pessoa ser aprovada? Por exemplo, assim, você entendeu a minha pergunta? Totalmente. Não, e eu falo assim, sei lá, um tempo atrás, né, quando eu nem era professor de graduação, mas chegavam alunos e falavam assim, meu sonho é ser cirurgião bucomaxilo e tal. Aí eu falava, né, acompanha e tal, estuda. Hoje eu falo já desde o princípio, porque chegam eles cada vez mais jovens, cada vez mais cedo na faculdade. Primeira coisa que eu falo, procure um bom preparatório. Porque, na minha percepção, eu ia até falar isso depois com você. Eu não sei se você percebeu isso, se você tem essa sensação, porque você está muito mais inserido do que nós. Mas virou igual a medicina, que você, cada vez mais cedo, você começa a fazer preparatório para uma prova que é daqui 2, 3 anos. Sim. E na nossa época não tinha preparatório.
E na época que você fez, tinham poucos, era muito incipiente. Eu até dei o exemplo daquele preparatório antigo que tinha de Campinas, que tinha do Brasil inteiro. Sei. Aham. Era ele na época e só. Sim. Você tem essa percepção de que tá transformando igual a medicina as provas de residência? Sim. Tá. Cada vez mais por conta até mesmo. Pra finalizar, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que você tem que começar fazendo uma mentoria. Não é simplesmente eu vou sentar e estudar. A faculdade ela não é capaz de fornecer isso. Sim. É o básico de cada área, né? Sim, exatamente. Até porque é por isso que vem as pós-graduações, né? Você decide a área que você quer e segue ela. Diversas áreas, se quiser também. Mas esse fator que você está falando, Matheus, é justamente por conta até do processo seletivo. Hoje em dia nós temos os processos seletivos que estão unificados, né? Às vezes você faz uma prova e já abre para diversas vagas por todo o Brasil. Então as pessoas vendo isso, elas buscam também a preparação cada vez mais cedo, né? Eu não vejo um problema, como um problema a pessoa procurar mais cedo. Eu tenho alunos, por exemplo, que a faculdade são 10 períodos, na metade da faculdade já procura o cursinho. Isso é algo positivo, que você consegue diluir melhor o seu estudo. Você consegue estudar com mais calma. Se eu tenho 6 meses ou 1 ano para estudar, eu preciso estudar todos os dias ou quase todos os dias. Se eu tenho 2 anos, já posso estudar um dia sim, um dia não, né? E sedimento, exemplo. conhecimento, né? Exatamente. Você não tem tanta pressa para chegar até todas as matérias básicas que nós temos, no mínimo, para ser prestada uma prova. Então, cada vez mais alunos procuram, né? Se de fato tiverem a certeza ou estiverem buscando essa certeza que querem a bucomaxilo, é super interessante, né? Cara, legal. Porque assim, um pouco para contextualizar da pergunta e da minha experiência. Porque como, né, tinham poucas essas oportunidades de preparatório e tudo mais, meio que a orientação que a gente tinha na faculdade pega mais ou menos o conteúdo programático e ao invés de você estudar o conteúdo que foi dado em aula, você estuda o capítulo, sabe? E aí Livro. o livro. Esse livro tá rasgado de tanto que eu estudei. Isso. Tanto Mas passar a olha página. a grossura daquele livro. E aí, outro problema que eu ia até falar depois sobre isso. Esse livro tá em todos os editais? Não. Em todos, não. Então, Na maioria. E mas esse em é o todos, não. problema. E Às é vezes só você- ele? Não. Não, tem muitos esse é o outros, né? Aí os alunos chegam em mim e falam assim, mas professor, você ensinou... Mas peraí, eu ensinei... A minha matéria na ementa tava qual livro? Tal. E o outro? A odontologia não é isso aqui é certo e acabou. Sim. E é algo que confunde muito as pessoas e os alunos, né? Às vezes você está estudando, você deu aula para os meninos do RUP, mas a prova tá o Milouro, o Fonseca, Sim. e aí vai te confundindo. Aí você precisa saber taxas diferentes de incidência de um siso, qual é a prevalência do De meso acordo angulado, com cada- disto angulado. A fratura mais comum. De acordo com cada autor. E aí isso vai gerando a confusão. E aí entra a mentoria e fala, não, isso aqui você vai estudar dessa e dessa forma. Isso a gente monta, né, esquemas, flashcards para vocês terem o máximo assim de otimização dos estudos. Outro dia ainda teve o depoimento de um aluno muito interessante também que ele pegou e falou assim para mim. Eu até postei isso na página também. Eu liguei para ele para avisar para ele da aprovação. Ele estava totalmente despreparado, ele ainda não tinha ele estava no estágio, se eu não me engano, estava com um chefe nosso, na verdade. Eu falei, ó, Daniel, você passou, né? Pode comemorar, tal. Aí ele virou e falou assim, não é possível, que não sei o que tem. Ele falou, irmão, desse jeito, irmão, você já abriu a prova da UERJ desse ano, do ano que passou agora? Aí eu falei, não abri. Cara, parece que eles pegaram a prova e fizeram com o seu flashcard. Tudo que tá lá caiu na prova. E eu, obviamente, né, eu fui lá ver. Idêntico. E eu, zero contato com prova de UERJ, né, obviamente. Mas o fato é que nós três já estudamos milhares de vezes esse livro. Então a gente consegue identificar, né, pegando o gancho com o que o Lucas falou, os pontos do livro que são importantes. Às vezes, na fratura de mandíbula, você vai focar naquilo ou naquilo outro. Vamos citar o Neville. Às vezes, você vai estudar tudo do Neville. Se der tempo, ótimo, vamos estudar tudo. Porém, você não vai começar a focar para uma patologia óssea, patologia de glândula salivar, e tem as prioridades que são mais prevalentes. Aí entra a mentoria, sendo cirúrgica, né, literalmente. Sim. É muito isso, porque eu lembro de passar por esse processo e pegar, cara, 1, 2 livros
e assim, simplesmente me perder e começar a viajar na maionese. Tipo assim, cara, Tô estudando é isso muita e agora eu vou coisa. estudar aquilo, Não, e é tipo nada a assim, é ver. muita coisa, Ah, cara. esse aqui é Muita 1000 coisa. e tantas páginas, imagina. Começa a desesperar, velho. É. Como que eu vou saber disso tudo em tão pouco tempo, tendo que estudar endo, É. tendo que estudar orto, Porque foi muito isso, né, as provas eram coincidentes com as provas de residência, né. Então, Exatamente. justamente. Então eu acho ou que você forma, ou você estuda pra aquela, e aí? Ainda tem o TCC, né, que é justamente perto ali da É, época que você vai fazer as provas, e aí é um é muita problema. tensão. e aí eu acho que, tipo assim, o próprio nome fala, né, o curso preparatório é exclusivo para preparar para a prova, e a mentoria já tem essa proximidade. Essa proximidade. O objetivo da mentoria é colocar você como o nosso aluno perto da gente. Seria muito fácil para a gente colocar todas as aulas, Lucas, em plataforma e deixar algo bem engessado, mas esse Desovar não e é o objetivo. Hoje em dia, quando nós vamos explicar para o aluno como funciona a mentoria, a gente já tem um cronograma cronograma de março, por exemplo, que todos os dias, essa semana, por exemplo, hoje nós não tem atividade, mas segunda teve, terça teve, amanhã vai ter, todo dia uma atividade diferente, às vezes rápida, amanhã, por exemplo, é um simulado, mas tem uma atividade. Legal. Então, essa proximidade, né, com o aluno é muito interessante. Porque tira aquele negócio de livro-aula, livro-aula. Então, ele vai para uma resolução de questão, ele vai para uma resolução de um caso clínico. Na aula presencial, né, nós temos essa interação com os alunos, pergunta, resposta, e é muito interessante, né? Esse contato. Tem a parte dos estágios, a parte da construção do currículo também. Nós escrevemos artigos, apresentamos trabalho em todos os congressos. Vai do interesse do aluno. Ah, tem uma jornada na minha faculdade. Quero apresentar. Vamos apresentar. A gente cede o Legal. caso e vamos embora. Mas essa parte é importante também, né, porque tem contado cada vez mais pontos, né. É, exatamente. É. E aí é um ponto interessante também, né, que o aluno ele sempre precisa observar. Vamos voltar para mim, na minha experiência. Lá no segundo período, quando eu decidi, eu falei assim: "Ó, para passar nessa prova, então, eu preciso de 2 coisas: prova, entrevista e preciso também de um currículo bom". E aí, desde então, eu falo não, na época eu era cismado com a prova da UFBA, da UFBA, lá na Bahia, né. E aí eu falei: "Ó, vou focar nesse currículo aqui", foi o primeiro. Só que os currículos eles se assemelham muito, né, o que você precisa, assim, no mínimo, você precisa de estágio, de artigo, de apresentação de trabalho, Monitoria de monitoria. É basicamente isso. Tendo isso, você já tem parâmetro para fazer em vários processos seletivos. E aí eu focava nesse. E aí eu fui indo. Ó, preciso então de uma monitoria. Pronto, monitoria. Preciso de uma iniciação científica. E vai indo. E aí chegou o ponto que eu descobri o edital de Goiânia, edital do Rio. E aí eu já tinha, aí isso já passaram, sei lá, 3, 4 períodos, estava no sexto, sétimo, já tinha tudo. De resto, eu já fazia mesmo só na fomeagem, né, porque eu queria o acúmulo de itens ali no currículo, mas como eu comecei muito cedo, foi muito tranquilo, né, para conseguir o máximo de nota possível. Aí tem uma questão que vira e mexe, eu acredito que devem perguntar para vocês, qual que é mais importante, né? Se é a questão da prova ou se é a questão do currículo. sim. E assim, é um equilíbrio e cada um sabe como eram os seus estudos. Você sabe muito bem a experiência que você teve, a que você teve, e a que eu tive. A que eu tive foi o seguinte: Lucas, vira e mexe eu errava uma questão de bobeira, uma questão de bobeira, né. Tinha uma porcentagem de acerto que ficava entre 80 e 85% e tinha aquela uma questão que era assim, aquela viajada. Sim. Eu falei: "Cara, isso vai acontecer comigo na prova também". claro. Era a minha experiência, isso sempre acontecia nos meus treinos. E aí eu falei assim: "Não, então esse é o meu objetivo. O meu currículo ele entra para essa questão que, se Deus quiser, eu não vou perder, mas pode acontecer, Sim. por todo o meu treinamento". O simulado que nós temos na mentoria de quinta-feira é para isso. Não é exatamente para o aluno responder a questão, mas a gente coloca um tempo, cerca de 40 segundos a 1 minuto, para ele ler e responder a questão. Eu costumo brincar com eles que o objetivo é que eles, de repente, não consigam responder. Eles terminem, estão lendo, não consigam ler o enunciado,
e passa, mas é isso para acelerar o pensamento e fortalecer ali o psicológico dele para na hora da prova ele não sentir esse tipo de tensão e responder a prova inteira, né, 1, 2 vezes, com muito mais facilidade, sabe. Então todo esse treinamento dessas experiências vão contando muito para a gente ajudar os nossos alunos. E tem também aquela clássica, né, do cara responder a resposta certa, volta, igual você E falou, troca. às vezes é legal você ter um tempo mais curto, porque aí você só responde, e aí você já sabe que é aquela ali mesmo. Agora, você tem um tempo maior, você volta e fica assim: "Será que é ela mesmo? É. Não, mas essa questão aqui também, esse item". Exato. No meu processo seletivo, eu costumo brincar, né, sempre falo isso nas oportunidades. Eu lembro direitinho, Matheus, a questão estava assim, no canto inferior direito da prova, uma questão sobre Covid. É uma questão boba, mas assim, com todo o nervosismo que a gente vai ajudando na mentoria, né, a controlar, acabei errando essa questão. Em compensação, acertei outras mais difíceis, ortognática, etc e tal. Mas aquela ali aconteceu conforme o previsto, né. De fato errei, não fez diferença, graças a Deus, mas o meu pensamento era esse: se aconteceu o erro, eu tô com o meu currículo para me salvar, Resguardar. vamos colocar assim, né. E aí foi esse a estratégia. Agora uma coisa, assim, que eu fico curioso pra saber, é como que surgiu o Seja Book? Sabe, tipo assim, do nada, você falou assim: "Cara, vou montar uma mentoria", ou tipo, você já falou que lá no começo, na anatomia, você Já já pegou um tinha gostinho ali de ajudar as pessoas e tal, né, de Porque a nossa conversar. especialidade tem muito disso, né, de envolver a aula, né, um ou outro que é a exceção, mas a grande maioria gosta, né, de dar uma aula, um negócio gosta. assim, né. Sim, envolve muito isso, né. É um perfil bem semelhante. Então, não foi do nada, né, eu exatamente igual você está, contextualizando, eu já tinha todo esse interesse por dar aula, por ser professor, era um sonho muito grande. E aí teve um momento, foi antes da pandemia que eu criei um Instagram. Falei assim, já tinha alguns que eu acompanhava, falei: "Ó, vou ter o meu, vamos ver no que vai dar". E aí inicialmente chamava Cirurgia Bucomaxilar R1, olha que nome enorme, ótimo nome para uma página, mas era, e foi por um tempo assim, inclusive a época que a gente conversava, Aham. né, que eu te perguntava as coisas daqui de Goiânia. E aí, eu falei: "Não, eu preciso de dinheiro", né, começou assim, "Eu preciso de dinheiro porque eu vou prestar as provas". A minha família é uma família muito humilde, sempre me apoiou muito, mas como eu tinha interesse em fazer muitas provas, eu precisava de bastante dinheiro, Sim, porque as provas são caras, né, Sim. as inscrições, as viagens, hospedagem, é algo que precisa preparar. Eu falei: "Não, eu preciso, levantar um dinheiro para conseguir, fazer essas viagens". E aí, nesse primeiro momento, eu criei o Instagram, comecei a dar monitoria e aula na própria faculdade, né, que as pessoas procuravam, e não somente de cirurgia, de endo, de tudo, Que que eu dava massa. aula. E aí, então ia ter uma prova, era a semana que bombava, e esse dinheirinho ia tudo para uma caixinha de provas. Inclusive, é a melhor coisa que vocês podem fazer. E aí eu falei: "Ó, eu vou começar então a esse", eu sempre fui um cara que gostei muito de escrever, então os meus resumos eram todos manuais. Eu pegava o livro e ia destrinchando, videoaula, então tudo na mão. E eu falei: "Olha, e se eu pegar esses meus resumos e digitalizar eles e vender como apostila?". Baratinho, né. Falei: "Não, beleza, vamos fazer isso". E aí eu comecei, apostila de síndrome, apostila de cistos e tumores. E aí, Matheus, em determinado dia, assim, né, algumas pessoas começaram ao longo dos dias, né, as pessoas começaram a mandar o feedback: "Não, cara, é muito boa a sua apostila, Olha muito bom o só. seu flashcard". Eu falei: "Uai, que bom que tá te ajudando, né, obrigado e tal". E aí foi indo. Aí eu do que eram 2 apostilas foram para 4, e assim foi só evoluindo. E aí passei na residência. E aí eu falei: "Cara, passei na residência, e agora? O que vai ser, né, do cirurgia bucomaxilar R1?". E aí eu falei: "Não, ele vai continuar com uma página, e agora?". As pessoas que já estão confiando em mim, elas vão confiar Credibilidade ainda aumenta, né. mais, né, Claro. a lógica é essa. Então eu preciso me preparar ainda mais para me conseguir ajudar essas pessoas. Uhum. E aí ter sempre aqueles momentos, assim, que a gente tem igual no final do ano quando tem as aprovações, né, e aí sempre tinha uma aprovação, às vezes nem eu tinha passado na residência, uma pessoa que estava há mais tempo tentando, ela passava e vinha me agradecer porque Que estudou por um massa. resumo. Falei: "Gente, cara, é que isso legal, aqui hein, cara. que é a satisfação da minha vida".
E aí eu falei, é isso aqui então. E aí passei, né, na residência e comecei. O R1, a gente fica 100% sem tempo, né, pra mexer. Então a Uhum. página ficou um pouquinho off, mas eu ia movimentando do jeito que dava. Você já tinha né? mudado pra Seja Book. Ainda não tinha mudado pra Seja Book. Ah, Isso no primeiro ano da residência. sim. E aí, foi passando o ano. No início, para entrar ainda no R2, no início do ano, assim, março, virando R, eu pensei, não, agora eu tenho um tempinho a mais, eu quero dar um up aí nessa página. Uhum. E aí eu lembro direitinho, conversando com uma amiga no HC, a Carlinha, ela começou a falar assim, olha, você tem que mudar esse nome. Esse nome tá muito grande, você precisa de algo mais interativo. E aí pensamos juntos, Seja Buco. Pronto. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aulas particulares. Ah, Gustavo, eu tenho dificuldade em cirurgia ortognática, em trauma, em patologia. Aí eu comecei. Depois disso, eu falei, não, Através do Instagram ou através do contato com os alunos de graduação? os dois. Os dois. O fato da nossa Porque residência na residência tem um contato, ter o né? contato, né, com os alunos é um grande diferencial. E isso incentiva também você, né, que quer dar aula, que quer ir para essa área. Uhum. Então, tanto por esse contato e a questão do Instagram, que inicialmente as pessoas nem eram de Goiânia. Lucas, pessoal de São Paulo, da Bahia, lá do Rio de Janeiro, entravam em contato comigo para dar essa aula particular. Eu falei, não, beleza, dava aula, e aí eu decidi, não, eu preciso agora fazer isso aqui ficar sério. Vamos montar uma mentoria, né, algo formal, e aí vinham muitas ideias, né, igual a gente começou com o básico, que seriam só aulas, mas isso para mim não estava sendo suficiente, eu queria Uhum. entregar mais para o aluno. Então, por isso que hoje em dia a gente tem diversas atividades, e aí eu, né, nesse momento eu mudei o nome e tá até hoje, graças a Deus, já é o 4º ano da mentoria, e cada ano que passa a gente tem mais aprovados, né? Com o projeto crescendo, com a equipe de professores também crescendo. E a gente fica Uhum. muito feliz com esse resultado. Muito legal, né? Demais, massa demais. É isso aí, Gustavão. Show de bola. Cara, outra coisa que eu fico pensando assim, como que a prova mudou da minha época pra cá? Antes não tinha Enare, Enare. é tipo um Enem. É tipo o Enem. Então, É antes, tipo o Enem. antes, se você quisesse prestar uma prova, era igual vestibular de antigamente. Você tinha que rodar o Brasilzão, Exato. pesquisando vestibular, pesquisando cada banca, Pagando pesquisando por cada uma delas. por cada um, e você só, obviamente, só teria oportunidade de concorrer aonde você conseguisse se deslocar para fazer, Fisicamente. para fazer a prova. Exato. Hoje, então, tem essa possibilidade de tornar o vestibular um pouco mais acessível. O vestibular não, o acesso à residência bucomaxilo mais acessível. Sim. Isso é um lado positivo, mas você acha que dificultou para quem quer ser aprovado? Você entendeu a pergunta? Entendi, mas eu não acho que se eu entendi a pergunta, eu não acho que dificultou. Eu acho que, na verdade, facilitou para todo mundo. Eu consigo, desse lado, eu consigo ver que ampliou para os candidatos. Se você é do Rio de Janeiro e você quer fazer a prova na Bahia, você não sai do Rio de Janeiro e concorre com a vaga lá de quem é na Bahia. Então, assim, isso de certa forma ajuda todos os alunos, é muito mais acessível, né? Eu não preciso sair da minha cidade, do meu conforto, para fazer uma prova. Aqui em Goiânia, por exemplo, não é ENARE, né? É um processo seletivo de cada instituição. Mas, por exemplo, eu ainda citei, eu estava no quarto pensando se eu viria enfrentar 15 horas de ônibus. Eu não passaria, eu nem chegaria a cogitar desistir. Se eu tivesse desistido, muito provavelmente eu não estava onde eu estou hoje. Sim. Mas isso é um ponto, um fato. Porém, eu tô aqui me preparando em Goiânia e a prova é o ENARE. Tem o Lucas que é lá do Nordeste e de repente ele vai fazer essa prova lá para concorrer com a minha vaga aqui, né, do serviço que eu sou estagiário, do serviço que eu já tenho contato. E acontece Esse muito, né? O ponto cara de fez vista dos nossos faculdade lá. alunos fez faculdade lá, que é o que acontece. Esse ponto de vista é negativo, pensando com a cabeça dos alunos. Mas eu acho que, para uma ideia geral, é mais positivo do que negativo, visto principalmente essa ideia da acessibilidade mesmo, né? Uhum. A maioria dos alunos, eles não tem condição de arcar com todas e tantas provas, né? Então acaba que é Esse é algo um bem ponto bom. acessível. Então, no final das contas, eu acho que é uma ameaça maior para quem Perfeito. é regional, né? Tipo, eu quero Quem quer passar em ficar. casa. É. Exato. Aí você, tipo, elimina
alguns concorrentes de alto poder, alto poder não, mas o que eu quero dizer assim, Alta tem alta capacidade. capacidade, né, que Exato. tem alta chance de passar, Sim. por às vezes não ter uma questão com a condição financeira para vir prestar a prova aqui, Sim. né? Então, teoricamente, esse seria o único ponto negativo, assim, né? Se dá pra falar negativo, né? Eu, como aluno, veria isso sim como um ponto negativo. Eu acho que tem uma questão, cara, que quando eu fiz a prova, os vestibulares, o Enem me trouxe um pouco de receio na seguinte questão. Cara, você tem uma oportunidade por ano. É tipo meio que Olimpíada, sabe? Assim, Da você tem, vida. né? Tipo assim, nos vestibulares o negócio é meio tradicionais, né? Era picado e você Uhum. tinha, assim, às vezes uma prova que você tipo, ia mal pra caramba, que tipo, nada a ver. Igual a prova do HC, quando eu fiz. Cara, com só umas patologias malucas Não, eu lá, vou falar mano. o que caiu, porque eu lembro até hoje, o que me dói. Dacrorhinocistotomia. Eu abri o livro do Peterson depois e fui olhar. O que é isso? Aí eu olhei, posso fazer isso? Não posso. Por que caiu? Tá no Peterson. Acontece com frequência. Acontece. É raro, mas Só o acontece rodapé. muito. Só. É, é algo Então. bem. E aí, tipo assim, aí na prova do Gol, eu fui aprovado. Então, tipo, se eu comparar essas duas provas, A média tipo não assim, aprovava. entendeu? Mas por questão de oportunidade, eu acho que, vamos falar assim, oportunidade de número de provas e a Exato, chance de exato. você se adaptar Entendi. um pouco mais. Sim. Mas eu também não tive a oportunidade de estudar de forma direcionada para uma prova só, né? Porque como as bancas variam muito, né, É, é eu, difícil, né, às eu, vezes eu acho, acertar, né? não acho interessante estudar para uma prova só. Até Uhum. porque, igual nós já falamos, os livros, na maioria dos casos, eles se assemelham. É o Miloro, é o Neville, é o Fonseca, é o Malamede. Então, assim, você tem o básico que é suficiente para você ir fazer essa prova. É igual o Lucas falou. Às vezes, aquela não é a sua prova, né? Uhum. E isso acontece muito. E às vezes você vai fazer uma prova que vai cair mais ortognática, vai cair mais patologia. Às vezes você tá mais preparado em determinados assuntos. E aí você, né, como os alunos falam, ele deita o cabelo na prova quando cai, né, de fato, o que você estuda mais, o que você tem mais O cara deve ficar familiaridade. rindo lá sozinho, né? No meio da prova, tipo, isso aqui é a minha prova. Cara, Exatamente. e uma dúvida que eu tenho, porque vocês falaram sobre a questão do deslocamento, etc. Mas eu tenho uma dúvida, porque eu escuto muitos alunos reclamarem da prova, e eu não sei se isso acontece, mas a prova do Enari, ela é uma prova sobre odontologia no geral? É. Isso é uma reclamação muito frequente. A prova do Enari, ela não envolve somente o conteúdo da bucomaxilo. E aí tem sido uma grande questão. A maioria das vezes os alunos, acredito como nós, por exemplo, estavam se preparando somente para fazer E o conteúdo diferente de da buco. você, eu era péssimo nas outras matérias. Péssimo. Não, mas eu era bom, Matheus, para aquilo ali que o professor estava passando lá. Passar com 6. O conteúdo que cai no vestibular, não, na prova de residência, é diferente, né? Nossa. São questões mais específicas. Às vezes, na periodontia, você fica em classificações mais básicas. Aí ele vai passar uma classificação atual, que você às vezes já passou, não era aquele momento que você estava na faculdade, aí teve uma nova classificação, enfim. Caramba. Então, assim, é uma dificuldade, na verdade. E aí, pra gente, do outro lado também na mentoria, nós tivemos que adaptar. Hoje em dia a gente já tem aula de implanto, a gente já tem aula de endo, de prótese. É uma coisa que eu não A esperava. equipe também, né? Exatamente. Porque, assim, dá para falar sobre de forma específica de todo o conteúdo da A odontologia. última prova do HC agora foi, trocaram a banca, trocaram o edital, nessa parte de matérias que eram cobradas. E aí teve, sendo incluída patologia não, implantodontia, que era bem pouca coisa que caía, prótese. E aí Caramba. caiu. Não, Prótese. fugindo do enário ainda. Prótese também. Caramba. Cara, assim, particularmente, eu não acho isso legal. Porque a residência ela vai exigir um conhecimento específico para formar algo mais específico, Exato. né? Então a gente já tá vindo de formações generalistas desde sempre, né? Ensino fundamental, ensino médio, é tudo generalista. Aí você chega na odontologia, você vai estudar sobre tudo da odontologia.
Mas depois você quer traçar o seu caminho na BUP. Sim, Ou seja, você quer ser referência em algo, né? Assim, você quer aprimorar e ser muito bom em alguma coisa. exato. É difícil, assim, existem pessoas que são boas em quase tudo que fazem, né? Sim, Mas eu acho que a gente precisa direcionar e ter foco em alguma coisa. Agora, o que eu vejo, assim, do lado de cá, como preceptor, tá entrando muita gente, assim, perdida. Concurseiro, entra concurseiro. É. Vamos falar a verdade? Tem muita gente que entra, olha a bolsa e fala: e se daria um concurso? Eu já terminei meu escutei isso. mestrado, porque eu escutei já isso. vi algumas residências famosas terem desistência frequente. O R1 desistiu, o R2 teve alguém que Sim. desistiu, porque entrou uma pessoa com mestrado ou teve doutorado, a pessoa entrou e viu que é bem diferente de um É. concurso, né? Às vezes as pessoas não têm noção, né, da carga horária da residência, Exato. não tem noção da dedicação que precisa ter. Skin on the game. Exatamente. Então, assim, eu já escutei muito isso da bolsa. Ah, não, é 3.600, 800 Não é nada, reais não é e- nada perto do que você tem que passar, né? Aí, às vezes, o concurseiro, né, ele pensa, eu não passei no meu concurso que eu queria, mas já tô estudado, vou fazer essa prova aqui. E passa. Vou ganhar 3.000 e É. é alguma coisa. Tá garantido os 3.000, vou ter um diploma extra, Uma especialidade. uma especialidade e tal. E aí, vamos ver no que dá, né? É. Aí cai no hospital. Isso é um problema. Cara, isso é, assim, pra gente que tá ali na preceptoria, eu acho bem chato, assim, né? Porque, não sei, cada pessoa tem o direito. Se ela passou, ela tem o direito de fazer, Sim, com né? certeza. Ok, não estamos questionando isso. Sim. Mas, assim, eu estou lá, obviamente, para ajudar os pacientes, né? Obviamente, para me motivar a crescer, a acompanhar o processo da bucomaxilo, mas muito também pelo esse encantamento que o Matheus tem de ensinar, né? De formar pessoas com Devolver um pouco. qualidade. Então, assim, eu não sou um professor que, tipo assim, cara, faz qualquer cagada aí, faz qualquer coisa aí, né? E vamos ver o que dá, sabe? E não me preocupar com o paciente que está ali e com a formação da pessoa, né? Posso não ser o melhor, mas quando é a minha oportunidade, eu quero fazer o melhor, eu quero tentar ajudar, eu quero tentar mostrar o que eu sei. Existem tantas formas, tantas técnicas, eu gosto de tentar mostrar a minha visão. Tipo, cara, isso aqui funciona melhor para mim, será que não é interessante você testar para ver se é bom para você também, Sim. né? E aí você se depara com uma pessoa que, tipo assim, apática, que tá interessada em ir piora. embora, que Quer que a não cirurgia acabe. Nossa. Nem tubou o paciente ainda, já quer. Cara, e isso eu tava falando hoje pra minha auxiliar, que ela perguntou, vai dar mais um ponto? Aí eu falei assim, quantos forem precisos? Aí eu tive agora esse insight, cara, a cirurgia, a gente não compete hora, a gente não compete quem faz mais rápido, é assim, ó, você faz o que tem que ser feito O que for necessário. até o final. Exato. E isso é muito difícil, às vezes, se a pessoa não tem aquela paixão, É. entender, né? Isso. É. E eu vou tomar, pegando um gancho com o que o Lucas falou, vou tomar a posição de como se fosse ainda um residente. É muito importante, Lucas, ter essas pessoas como você. Lucas, já demos vários plantões, né? Dia de sexta-feira. E era tudo muito interessante, né? Então, assim, nem se você quisesse mentir, eu não ia deixar, mas não é o caso também. Porque o Lucas foi um cara que, assim, que ensinou muita e muita coisa, e exatamente desse jeito que ele tá falando. Com as técnicas dele, com a experiência que ele já teve, e foi passando isso para mim e para os outros residentes também. Então, assim, já fica até o meu obrigado, né, formalmente, por tantos ensinamentos. Eu lembro já de muitas fraturas de mandíbula, muitas infecções drenadas, pacientes salvos, e a minha formação também, né, que foi muito, muito boa, né, excelente, graças a preceptores como você, tá? Então já fica aí o meu, Cara, que meu isso, cara. obrigado. Eu que te agradeço, porque olha o tanto que é saudável, cara, e o tanto que é legal ter uma equipe, né? Estamos aqui hoje fazendo um podcast, nós três, todo mundo gosta do que tá fazendo, todo mundo tá aqui interessado no que tá fazendo. Então as coisas fluem, nós conseguimos gerar amigos, Sim. né? Gerar parcerias, crescer juntos, porque você acha que quando um cara que é mentor, que é professor, que tá com o conteúdo na ponta da língua,
ele não me exige mais como preceptor? Com Então, cara, certeza. quando você chegava lá, você fazia umas perguntas assim, eu, caralho, mano, eu vou ter que revisar. Desculpa, vou ter que voltar ali pro livro e... Bora dar uma pesquisada junto, cara? É, Ué, quantas vezes, exatamente pô, isso. você já me mostrou uns acessos lá e tal, uns artigos, falei assim, cara, vou sentar junto, como é que você faz isso aí? Pô, você já me ensinou muita coisa também, pô. Né? Então, tanto que é legal, né, a gente crescer junto, sem essa questão de, tipo assim, eu tô na posição que eu sou o cara, eu sou plantonista hoje. Porra, você pode saber muito mais coisa do que eu, E o cara. mundão dá volta demais, né, cara? Demais, Ele capota, né? Hoje você é o plantonista, amanhã você pode ser o aluno, o paciente, entendeu? Então, assim, Cara, perfeito. Então, se você é um preceptor arrogante, daqui a algum dia, cara, o seu residente pode ser seu seu chefe. chefe, com Se certeza. você é um residente ruim, algum dia o seu chefe pode te dar uma oportunidade, ele não vai dar pra você, ele vai fazer questão de não ser você. Ó, pode ser Isso acontece com muita põe frequência. qualquer pessoa, menos o Menos- fulano de tal, não Exatamente. é? Por conta dos atrasos, por conta disso da cirurgia, da pressa de ir embora. Isso é uma coisa que, assim, que me deixa bem chateado, é a tal da pressa. A pressa pra ir embora, saber a hora que a cirurgia Nossa. vai acabar. Tem um monte de residente aí de bucomaxilo que virou interno de medicina, né? Que hora que eu chego, a hora que eu chego, a hora que eu vou embora. Não, então, isso não existe. Eu espero do outro um pouquinho do que eu fazia, que era pontualidade, que era interesse, que era... Eu não estava preocupado o horário que eu ia embora, o horário que eu ia comer. São coisas importantes, né? E que você precisa ficar saudável o máximo possível. Mas, assim, não é o mais interessante ali. Não é o que vai fazer você ter uma boa visibilidade, para você ter boas oportunidades. A gente tem que lembrar, gente, que a gente vai sair desse momento, né? Sim. Nós saímos desse momento. É difícil a gente pensar com essa cabeça dentro de todo o processo, mas vai acontecer. 3 anos vão se passar. Você vai se tornar cirurgião. E aí? E aí? E você acha que nesse projeto seu, nessa mentoria, você consegue passar um pouco dessa visão para quem tá com você? Consigo. Hoje, por exemplo, no serviço, né, ainda dando exemplo do R1 que entrou agora, Eles te acompanham, você tá como preceptor de residência também? tu também. Eu sou Aonde? preceptor dos meninos no HC e do ICO também, da especialização. Legal, cara. E aí, sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente leva eles para Ótimo. acompanhar, tanto cirurgia ambulatorial, tanto como cirurgia hospitalar. Uhum. E aí, esses meninos já vão tendo essa vivência, eles já sabem como funciona o serviço. E tirar um pouco o glamour também, né? Porque eu não sei da onde eles tiraram que nós temos uma vida de Elon Musk, né? Não. Tem que dar uma... Exatamente. Porque se for pelo glamour, vai Sim, ficar pelo cara. caminho. Se for Vai. pelo dinheiro, vai ficar pelo caminho. Se for pelo status, vai ficar pelo caminho. Vai. É. E é muito importante. Aí, esse R1 que entrou agora, ele já sabe como funciona o serviço. Ele já sabe que ele vai dar aula às quartas-feiras, ele sabe que ele vai dar alta às 5, 4 horas da manhã. Então, isso é muito importante para ele sofrer menos quando ele entrar e para você como preceptor também. Você já tem ele sabendo como é a rotina, para ele te ajudar e você ajudar ele. A gente tem que... As pessoas precisam aprender, né, tanto os residentes quanto os professores, que é sempre uma via de mão dupla. Um tá aprendendo com o outro, um tá ensinando com o outro, a posição, claro, é diferente. Eu preciso obedecer, né, a hierarquia principalmente, mas a ajuda, ela vem sempre dos dois lados, né? Uhum. É muito interessante esse pensamento. Outra coisa que eu tava pensando aqui, para dar só uma sintetizada num aspecto. Então, eu não preciso estar em um momento específico da graduação ou ter terminado a graduação. Pré-requisito. Não tem nenhum tipo de pré-requisito para começar a A mentoria. mentoria. Não tem. Pelo contrário, quanto mais cedo você conseguir começar, quando eu me refiro a conseguir começar, tanto no sentido de atividades que você tem, às vezes nos primeiros períodos você tem mais atividades, e às vezes no sentido financeiro também, apesar da mentoria ser assim um investimento baixíssimo, né? Mas também tem essa questão. Então, assim que você conseguir começar, você vai começar. Quanto mais cedo, melhor para o seu estudo, Lucas. Melhor para a pessoa ter mais facilidade, né, em estudar os assuntos. Ah, mas eu não tive nem, sei lá, determinada matéria e eu já vou estudar trauma. É igual a gente tá brincando. É uma pós-graduação. Você vai ter a anatomia antes de estudar o trauma, você vai ter a anestésio antes de ter a técnica. Então, tudo vai caminhando conjunto, né? Não é ali, eu vou
um aluno de terceiro período já vai estudando cirurgia ortognática. Não, ele vai estudar cirurgia ortognática sim, mas depois de ter passado por Os cirurgias, módulos, né? conceitos básicos, né? E aí isso vai caminhando, então é possível. Uma dúvida, vamos supor que eu sou um interessado em periodontia, quero fazer uma residência de periodontia. Eu poderia fazer o seu preparatório voltado para o Enari? Porque agora tem residências que não são só de bucomaxilo, né? Perfeito. Tem outras residências que eu não, infelizmente, eu não sei se tá. Tem Eu sei que tem, diversas, eu sei que tem de odontopediatria e periodontia, tem uma famosíssima em Maringá, se eu não me engano. Em Enfim. Brasília tem diversas também. Pois é, eu posso fazer essa? Pode fazer. Excelente pergunta, Matheus. Ótimo. Porque às vezes é muito nichado, né? Mas você, como você tem esse preparatório para Enari, serve para todo mundo. Exatamente. Serve para todo mundo. Às vezes a pessoa quer saúde da família, urgência e emergência. A prova é a mesma. A prova é a mesma. É a mesma prova. Caraca, é Tanto muito que- igual ao Enem, então. Tanto que acontece também alguns alunos, vamos usar o termo assim, que eles querem entrar rápido na residência, em qualquer que Aham, seja, em alguns aham. momentos, entrando até naquilo que a gente falou, às vezes a pessoa não tem tanta certeza, mas eu tenho nota para passar em urgência e emergência. Beleza, eu vou. Show. Então nós tivemos esse E aí ano aumenta a aprovados. aprovação porque já teve uma residência. É, E eu queria fazer um adendo. Assim, a gente tá falando muito rápido, mas é porque tá muito legal o papo. Mas você acha que vai evoluir para uma medicina da saúde da família, igual tá tendo na medicina? Você vai fazer uma residência X para você contar pontos altíssimos para a prova de residência que você quer. eu Você acho acha que tem- vai chegar nesse ponto? tem potencial. Porque cada vez mais os processos seletivos na parte curricular contam com essas Se pós-graduações. você puder, contextualiza para quem não entende do que a gente está falando, né? Porque isso é muito da medicina, né? O que Sim. que é isso? A medicina da saúde da família e a prova de residência? Então, a saúde da família vai ser uma área que vai, como se fosse se atuar com a odontologia geral, né? Você vai atuar muito na prevenção, né? Sim. Na prevenção de doenças, no nosso caso, né? E Prevenção de conta doenças ponto pra bucais. caramba na prova de residência geral, né? Você já tendo essa pós-graduação, essa residência, essa especialização, eu colocar assim, Aham. conta aí 10, 5 pontos a mais. Hum. E aí você que está sendo recém-formado, sair sem esse ponto, já é diferente. E aí tem um pulo do gato, Matheus, que é aqui para Goiânia, por exemplo. Quanto mais, eu não lembro exatamente a data, mas se você já tem um ano de formado, mais de um ano de formado, você perde alguns pontos. Olha. Comparado a... Eu acabei de fazer a minha graduação, fiz a prova, então eu ganho 10 pontos. Um exemplo. Eu ganho 10 pontos. Você que já tem mais de um ano ou 2, diminui, você perde 5 pontos, né? Então, eu tô ganhando aqui, já tô na sua frente. Porém, se você já tem essa experiência, igual você tá colocando em mesa, você volta a ter esses pontos aí. Então, você se iguala com o recém-formado, que é o perfil da maioria das pessoas que procuram e que passam, Sim. de fato. Então, você recupera. No caso de Goiânia, existem outras provas que não. Você tem a residência, você já vai passar na frente mesmo, É um literalmente. universo, né? Assim, tanto de edital e de prova. É, E cara. como é que você dá conta de... É muita coisa, é muita coisa. O bastidor não é tão fácil. Nossa. Não é assim, tão né? simples, né? Todo mundo acha, ah, não, existe muito isso, né? Vou montar uma mentoria, eu vou colocar aqui os alunos para estudar pelos Vou meus dar umas resumos, aulinhas ali, vou dar Vou umas dar uma aulas. aulinha. Gente, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso e ainda mais quando você se preocupa de fato, né? Eu me preocupo de fato, eu mando mensagem para os meninos e aí, tá tudo bem? Não, por que não tá tudo bem? Vamos mudar o cronograma. Hoje mesmo já estava diluindo o cronograma para alguns alunos que não conseguiram cumprir e por aí vai. Então essa preocupação faz muita diferença para a aprovação dos meninos. Com certeza. Show de bola. Gustavão, e o que você acha que é o próximo passo para essa mentoria que você dá? Assim, o que vai evoluir? O que você acha que vai adicionar? Porque, assim, antes era só um preparatório, igual você mesmo falou. Evoluiu para uma mentoria que é até pessoal. Você é um apoio, né, para esses alunos. Sim. O que você acha que é o futuro? Ótima pergunta, Matheus. E a gente toca num ponto muito importante também. Para todo mundo que quer a residência, o mínimo que vocês precisam fazer é o quê? Resolver questões, né? E aí, respondendo a sua pergunta, o próximo passo da mentoria, não tem uma semana que nós construímos o nosso site. Hoje nós já estamos com um site do Seja Buco. Massa. Qual que é o Coloca aí, site? sejabuco.com.br. Seja Aí entra lá e tem buco.com.br. todas as informações. Maravilha. E aí, agora o próximo passo é justamente esse ponto que é mais importante. Uma plataforma específica para questões agora ele vai ter que ser como um todo, né? Não somente de cirurgia, algumas de implanto,
de prótese, mas em maior parte para cirurgia. Mas o próximo passo é esse, colocar para os meninos uma plataforma com métricas de estudo. Hoje em dia nós temos isso, mas tudo muito manual. Eu conto com a ação do aluno ir até nós, para a gente colocar isso em planilhas. Então eu quero isso mais automatizado. Então o próximo passo agora é conquistar IA. essa plataforma, IA, que é o futuro de tudo, Com para a certeza. gente conseguir ainda mais sucesso. Show de bola. Muito massa. Cara, falando de bastidores, estamos na vida real, né? Ao vivaço aqui. E eu tenho aula da residência agora. Eu sou preceptor de uma aula. Eu vou sair rapidão. Vou deixar vocês Tá dois tranquilo, tocando. não tem problema. Beleza? Sem problema. E um recado que eu queria dar para vocês antes de ir. Se você quiser fazer bucomaxilo, seja buco. Seja buco. Seja buco. Arroba Agora seja Arroba seja É buco. por isso que o nome ficou tão bom, né? Seja buco. Perfeito. Era perfeito O nesse nome momento. ficou muito, Gustavão, muito massa. Muito obrigado. Valeu, tamo Pela junto. oportunidade. É isso, eu que agradeço a sua presença aí. Imagina. E segue o baile. Um abraço. Vai Falou, pra essa pessoal, aula. Até mais. Valeu. Bem, continuando a nossa conversa, né, Gustavo? Bem, eu ia até fazer uma pergunta que encaixa em tudo isso que a gente conversou. Qual é o maior desafio que você encara hoje como coordenador de mentoria, né? Como professor, como apoio moral para esses alunos? Qual o maior desafio que você encontra hoje? É uma pergunta muito interessante também, Matheus. Para mim, o maior desafio, né? Isso é consenso entre a nossa equipe, é inserir aquele aluno dentro do contexto da cirurgia bucomaxilofacial. Em que sentido? O aluno ele chega da graduação muito pouco preparado, né? O aluno ele está vindo sem embasamento do que é anestesiologia, do que é uma técnica anestésica. O aluno ele não tem as noções básicas que precisam ter e que se espera de um estudante de odontologia, de qualquer uma faculdade. Então, preparar o aluno com conceitos extremamente básicos é um grande desafio e nós fazemos isso super bem. É o nosso dever também. Porém, é um fator que a gente sempre se compara, né? Não, na minha época, eu já entrei com um estudo básico de anatomia, até certo ponto. Professor, você vai me ajudar daqui para frente? Professor, você vai me ajudar em anestésio pegando na minha mão nessa técnica aqui? Mas eu sei isso aqui, isso e isso outro. Então, inserir totalmente esse aluno, né, despreparado, na maioria das vezes por conta da formação, isso é um desafio muito grande, tá? Nós conseguimos muito bem, mas é uma dificuldade para o professor. Então, nós temos alunos que são muito bem formados e têm já um autoconhecimento sobre determinados assuntos e outros que não. Então, nós precisamos ter ali o dom de abraçar quem mais precisa, né? O princípio da equidade. Às vezes aquela pessoa vai precisar mais de ajuda, você vai ajudá-la mais, né? Outro desafio é como que você consegue nivelar o aluno dessa forma? Igual você tá falando, né? Não tem como você jogar pelo mais, Não tem? né, o Não mais tem. estudado, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente vai sentindo muito. No primeiro ano da mentoria era uma dificuldade. A gente já queria passar, assim, o que caía, o fator principal. Seco, né? Exato, ser cirúrgico. Mas aí ele não entendia o porquê daquilo. Uhum. E o aluno precisa entender, não é somente decorar, né? O que a gente sabe que às vezes vai cair na prova. E a gente via que os conceitos básicos estavam ficando para trás. Você perguntava algo assim, brincando. Não sei não. Isso passou despercebido. Qual que é os fatores que interferem na anestesia local? Eu não sabia, mas sabia anestesiar a técnica e tudo mais. Então foi exatamente, foi uma virada de chave da mentoria. Como que nós fazemos isso hoje em dia, Matheus? Quando nós vamos sentar com o aluno para conversar, quais são os seus objetivos, quais os locais que você quer fazer a prova, que eu quero que o aluno fale para mim? Toda a sua rotina. Eu quero fazer prova em Goiânia, eu ainda sou estudante, eu tenho determinadas atividades, já estudei isso, aquilo, ou não estudei. A partir daí, um dos grandes diferenciais da nossa mentoria, nós fazemos um cronograma individualizado para você. Então, Matheus, de acordo com a sua rotina, você tem todas as manhãs livres. O último cronograma que eu fiz foi assim, vou usar ele como exemplo.
Gustavo, eu tenho todas as manhãs livres e final de semana eu consigo estudar também. Esse é um aluno de graduação? Um aluno de Ah, graduação. olha, que graduação tá tranquila, hein? Tá tranquila. Então, beleza, você vai estudar no período que você tá em casa, o restante da graduação você vai aproveitar, né, a atividade que eles tiverem para te oferecer, e aqui durante o tempo livre, você vai estudar isso e aquilo outro. Ah, você tem tempo livre durante a faculdade? Vai resolver as questões, vai começar a escrever um artigo. E a gente vai tentando individualizar a partir do que o aluno, é como se a gente tivesse uma anamnese, né, com aquele aluno, Sim. de toda a rotina dele para a gente conseguir chegar em um consenso. Matheus, tá bom para você? Tá, vamos tentar assim. Aí os alunos, não, Gustavo, ó, tentei aqui, ficou pesado, ou ficou muito tranquilo, vamos intensificar, ou vamos diminuir. Aí a gente costuma diluir o cronograma, mas tudo pensado em você. Não pode ser engessado, não tem como você, assim, isso não é uma mentoria. Se você pega e fala para o aluno assim, ó, as aulas estão aqui, você vai estudar tais livros, tais capítulos do livro. Sim. Aí é muito cômodo, aí de fato todo mundo poderia ter uma mentoria, né? Sim. Mas não é esse o objetivo. Então, ter essa individualização é muito bacana. Cara, ouvindo você falar assim, eu percebo que, assim, é minha intuição. Isso vai caminhar, o Seja Book vai caminhar para virar uma pós-graduação. Assim, já é uma pós-graduação, obviamente, mas eu acho que isso vai virar um curso de formação, não preparatório, não uma mentoria, mas um curso de formação, Sim. porque o nível que você está chegando aí de organização, de personalização, tá praticamente isso. Na verdade, está melhor do que muitas especializações. É o que eu ia falar. Ainda pegando um gancho, né, com a minha fala anterior, os alunos na parte de cirurgia, igual a gente até citou, algumas faculdades ou não tem a cirurgia bucomaxilofacial, ou tem uma parte básica. A minha, por exemplo, tinha a parte básica. Tomando por base essas que nem têm essa matéria, os alunos chegam nos cursos de cirurgia oral e os demais sem saber os conceitos básicos. Então a gente entra para oferecer essa parte, esse estudo não só do básico, mas como o complexo também, para ele ter o certificado do aperfeiçoamento ou do curso que for. Então essa estruturação mesmo de todo esse curso, Que na nossa época era óbvio, né? Era óbvio. que não acontece hoje em dia mais. Os alunos chegam pra gente, né, sem saber anestesiar, os alunos chegam com grandes dificuldades, Matheus, que assim, era muito óbvio, né, pra gente É. na época. Hoje em dia não. Hoje em dia você precisa literalmente pegar na mão e ajudar a anestesiar. E isso da nossa parte está tudo bem. Nós estamos lá para justamente isso, né? Porém, a gente fica se questionando se as instituições não deveriam levar mais a sério essa formação desses alunos. Será que não é dever Exatamente. principal? Eu assumo o meu dever. Eu tenho dever, sim, do aluno que está entrando na minha mentoria, ensinar para ele fazer a cirurgia. Eu me comprometo, na verdade, a ensinar até mais do que teoricamente seria necessário, né? Agora, eu coloco, eu durmo com a minha cabeça tranquila. Será que as instituições têm essa consciência? Ou será que nem pensam porque não é interessante? Isso eu ia chegar em outra questão. Você que está aí há alguns anos nessa trajetória, você percebe uma queda na qualidade do aluno? A gente já falou sobre realmente qualidade e tal, mas você percebe que existe uma queda constante da Constante. qualidade? Constante. Eu ainda cito, quando nós temos essas conversas, né, nos bastidores, eu ainda cito assim, ainda na minha residência, como a nossa residência ela acompanha muitos alunos de graduação, a grande dificuldade, Matheus, era ali executar a exodontia, executar a osteotomia, a odontosecção. E a parte anestésica, por exemplo, era uma tranquilidade, né, maior para o aluno. Era um momento que nós, como professores, íamos ali, tomávamos Você um anestesia café, e a gente começa daqui a pouco. bebia uma água, era um momento assim. Cara, você tá falando algo que eu me recordo disso quando eu dava. Ainda dou aula, né, em curso de pós-graduação, quando eu só dava aula em curso de pós-graduação, e no começo era exatamente isso. Você ia ali para ensinar aquela manhãzinha, né. Exato. Agora Hoje não. você virou um E professor de aí graduação na pós-graduação. exatamente. São 3 passos, né, a gente ó, eu falei para você da técnica cirúrgica, aí da anestesia e tem algo ainda que vem antes da anestesia, que é o preparo do paciente, que é aferir a pressão do paciente, Anamnese. a anamnese do paciente. A gente tem aluno que ele chega,
e não sabe o que perguntar pro aluno. E aí a gente fica com essa comparação, gente, de sempre da minha época, né? Mas é que, de fato, na minha época, na minha faculdade, eu tinha uma matéria chamada semiologia. A gente Uhum. tinha que saber os conceitos básicos da uma frequência respiratória, cardíaca, se o paciente ele estava com a pressão arterial alta, baixa. Matheus, eu não estou falando nem que você precisa, que o aluno precisa saber do que ele vai fazer frente a isso, em Sim, caso de urgência e emergência em consultório odontológico. é Ele só saber, assim, um parâmetro. Não, quem é isso aqui asa tá 1, errado. asa 2 e asa 3 só. Aí, ainda pegando, O né, que o eu gancho, posso e o que eu não posso. anestesia, e aí tem a questão do preparo do paciente, a paramentação. Nós, como cirurgiões bucomaxilofaciais, somos extremamente, assim, enjoados, né, com essa Muito, questão da muito. biossegurança. Então é algo que a gente preza muito no curso, né. O aluno, a gente costuma brincar, ó, branco só toca no branco. Então é o que está estéreo, com a luva estéreo, com o seu capote, né. Sim. E aí você precisa, ter em mente, precisa ensinar para o aluno. Na minha época, você não poder pegar um grau, né, sem estar aberto com a luva estéreo, assim, na minha cabeça eu consegui entender que não era possível. Sim. Hoje em dia não, você precisa, ensinar isso para o aluno. E o fato aqui, para deixar muito claro para as pessoas, é que da nossa parte isso está tudo bem. A nossa grande questão é se esse aluno já não deveria chegar até esses cursos já preparado Pois é, e com aí coisas você básicas. acha que isso se deve a quê? A gente até discutiu sobre isso, né. Quando eu estava na pós-graduação, eu achava que era graduação. Hoje eu vejo, não são todos os casos, né, tem graduações e graduações, mas eu vejo que na graduação o aluno falhou no ensino médio e que você percebe que você está em outra ponta, você está em outra direção. O que que você percebe que está faltando? Aonde nós estamos falhando? Eu acho que o ensino, como um todo, tem várias partes que falham, Matheus. Tem a parte do ensino médio que vai falhar por conta, às vezes, da exigência de um professor que deveria ter para ler um livro, para estudar Uhum. de uma forma mais concreta e eficaz também, ou assuntos, uma outra coisa que a gente não tocou ainda, assuntos que realmente são relevantes, né. Nós sabemos que em todas as matérias tem assuntos que não são tão importantes. Sim, E se essa logística de ensinar para você um assunto X, que é menos relevante comparado às outros, você usasse para estudar uma matéria, por exemplo, que é muito pouco abordada em todas as faculdades, oclusão, por exemplo. Se você usasse um tempo ou diminuísse, né, a carga horária de determinada, atividade e colocasse ali incluísse outras. sim. Então, assim, essa parte de logística, de estruturação dos cursos, né, e aí vem desde sempre, desde o ensino médio fundamental, e aí se inclui, né, na graduação que nós estamos ligados diretamente. Então eu acho que é isso que falta ali para o aluno ele chegar melhor preparado, né, para os cursos de pós-graduação, especificamente no nosso caso para, ser residente, né, em cirurgia bucomaxilofacial. É, igual você falou, em vários pontos, né, dessa cadeia existem falhas, né, Sim. mas como você falou muito bem, você garante uma formação melhor, né, para a pessoa chegar, com uma formação melhor na residência. E aí eu queria até puxar um gancho para outra pergunta. Você acha que o aluno deve entrar, a gente até começou a falar isso, mas virou outro assunto. Você acha que o aluno deve entrar numa residência sabendo tirar siso? O que eu quero perguntar, você acha que o aluno deve fazer um aperfeiçoamento antes de entrar numa residência? Eu acho super importante. Por quê? Eu acho super importante porque se ele já tiver preparado, Matheus, ali no momento entrei no meu R1, tô no meu primeiro ano. Se ele tiver que aprender do zero, ele vai aprender do zero e no final do R1 dele, ele vai estar, assim, bom em siso. Mas se ele já tiver feito um curso de cirurgia anterior, ele vai estar excelente. Ele já vai atingir um patamar que talvez ele iria atingir no R2, início do R3. Então, é o que a gente sempre fala, quanto mais cedo começar, melhor. Às vezes tem aquela questão que os alunos de graduação não podem fazer Sim, mais esses cursos, né. sim. Aí, de fato, é um empecilho. Graças a Deus, na minha época, ainda podia. Então eu consegui fazer esse curso antes. Pode, eu vou te falar assim, como professor de graduação, pode, mas tem que ser da faculdade, porque aí funciona como uma extensão. Pronto. É, Então eu acho, assim, super válido fazer esses cursos e já entrar.
Não precisa de ser, assim, expert, a gente remover o siso super rápido, em 5 minutos. Só não ter que aprender o O ABC, básico, né? a paramentação, a anestesia, entende? Você vai entrar Concordo. ali para, às vezes a gente aprende muito na residência com os R+, né? Você vai entrar ali para aprender uma técnica diferente com o seu R+, com o seu preceptor. Então isso eu acho que é um grande diferencial. Concordo plenamente. Eu fiz essa pergunta justamente para explanar melhor, né? Porque tem muito aluno que tem essa dúvida. E eu repito e falo isso. Quando eu fiz especialização, eu entrei já tendo feito um curso de aperfeiçoamento. E eu tinha colega que não sabia tirar dente. A evolução minha era muito maior, não porque eu era especial, mas é porque são horas, né? A gente fala muito de curva de aprendizado. Eu estava numa curva de aprendizado diferente. Sim. Então, realmente, não é que você vai chegar lá tirando todos os sisos, mas existe você tendo uma experiência, o professor chega em você e fala assim: faz isso aqui, faz isso Exato. aqui. E aí você tá indo você vai sair à frente, né? Um exemplo muito claro disso, Matheus, é até um projeto que se fez aquela pergunta, né, dos passos futuros do Seja Buco. Olha só como é interessante. Se você entra num curso e tá eu e você num curso, Aham. você tem experiência e eu não tenho. Enquanto você vai evoluir de um siso meso angulado para um horizontal, para um disto angulado, eu tô alguns passos atrás, aprendendo a paramentação correta ou tirando aqueles dentes já com uma destruição coronária, com um tratamento de canal, que às vezes é mais difícil do que um próprio siso, Sim, né? sim, com Sabemos, certeza. mas ainda estou um passo atrás, Sim. né? E aí, o tempo tá passando. Os cursos, eles são, às vezes, uma vez no mês, né? A maioria, Aham. parte teórica, parte prática, e o tempo tá E passando. alguns nem tem parte teórica, tem 2, 3 aulas e eu E acho já isso vai pra péssimo, prática. péssimo. Também acho. Eu acho que tem toda uma temática que deve ser E um respeitada. amadurecimento, né? Que assim, você no último módulo, você fez isso, agora você vai aprender. Exatamente. Você vai evoluindo os seus casos, né? É. Então, aonde eu quero chegar, você que já tá à frente, no último módulo você já tá assim, às vezes a gente conhece muitos alunos, não, eu tô satisfeito de fato, né? Um curso é 1 ano, 10 meses, ó, o último módulo eu tô, já removi tudo que eu queria remover. Tem uma segurança, né? Do Sim. contrário do que eu entrei. E eu não. Como eu já não tive essa experiência, no último módulo eu tô desesperado. Tem Eu que preciso correr atrás do atender, prejuízo, eu né? preciso atender alguém. Então, assim, aí vem um novo projeto aonde eu queria chegar. Para esses alunos que tiveram essa deficiência que nós estamos citando, a gente vem com um projeto ainda de ter um curso de cirurgia oral para quem já fez o curso de cirurgia oral. Ótimo. E é um aperfeiçoamento da sua técnica para o tempo, que às vezes 1 ano é pouco, né, gente? Mas Sim. os custos da duração, né, a logística é normal que seja mesmo, 12 meses. Mas às vezes não é E ainda é muito suficiente. comparado com os outros, né, que a gente vê, tem de 6 meses, 4 Tem meses, cursos então rápidos, exatamente. Então, assim, vem para aquele aluno que já fez, é um pré-requisito, para você que já fez o seu curso de cirurgia, você entra com a gente fazendo um novo curso. E agora Uhum. como se fosse um curso avançado. Eu vou complementar o que não teve, né? Exatamente. E aí faz diferença. E aí a gente volta na parte que a gente já tá batendo várias vezes. Isso por quê? Às vezes por conta de uma graduação de uma instituição que não ofereceu como deveria ter sido oferecido aqueles conceitos básicos. Então você perdeu um pouquinho de tempo, tá tudo bem, mas você vai precisar, às vezes, se atualizar mais do que outros profissionais. Sim. Cara, e eu bato nessa tecla porque realmente eu fui o professor da pós-graduação que falou o seu professor de graduação, ele era muito ruim. E aí hoje na graduação, quando eu comecei na graduação, eu pegava matérias de cirurgia só. Hoje eu dou aula de anestesiologia e tal. E aí eu olhava assim, quem que foi seu professor de anestesiologia? Meu Deus, você não aprendeu isso? Aí hoje na anestesiologia, então eu acho que existe vários percalços mesmo, mas eu acho muito legal você ter esse projeto de poder ajudar o aluno, porque a gente fica só nessa, eu participo muito disso, de ficar só nessa de reclamando, o aluno tá com deficiência nisso, agora você traz eu tenho essa capacidade de sanar essa necessidade. Pensa num problema e a gente tem que ter uma resolução também, né, Matheus? É, você tem que entender a dor do cliente, né? É Exatamente, exatamente isso. exatamente. E aí é muito bacana também quando a gente se coloca no lugar do outro, né? A minha faculdade, as deficiências que eu tive, vou dar um exemplo de biópsia, por exemplo. Eu me formei em odontologia sem fazer uma biópsia. Na minha faculdade não tinha Um essa centro de possibilidade. diagnóstico.
Não tinha o centro, igual o pessoal que tem na Bom, Universidade Federal. você foi pra uma residência que tem Excelente. É. Ainda tive a sorte, né, de contar com preceptores excelentes, né, doutor Luciano, sim, doutor Ítalo, meu próprio R igual também, ele era já especialista em verdade, estomatologista. verdade, sim. Então, assim, eu tive muita ajuda para aprender. E assim, E o legal é que sobrou, né, porque ele estava saturado já, então, ele não todas quer as biópsias do HC, que é um hospital que realiza muito Muito. biópsia, síndrome de Sjögren, por exemplo, a gente faz assim, a rodo. Então, é toda hora ali fazendo biópsia, e eu fui aprender só depois, entendeu? Sim, Então, é uma deficiência que tinha, a teoria eu já sabia, até porque é algo que cai em prova, sim. mas a prática mesmo eu não tinha. Então, o curso de cirurgia oral que eu fiz também, lá, a maioria, alguns cursos, né? Ele tem, chegou um paciente, vai fazer uma mucocele, vai fazer um fibroma. Cara, e curso de cirurgia oral eu falo pros alunos, é muito demanda. E É. demanda, só Deus sabe o que vai vir. Se vai chover ou não vai chover, essa é a pergunta. Basicamente é siso, né? É siso. E aí, outro ponto importante. Se chegar um aluno para você, Matheus, pedindo para fazer um fibroma, uma mucocele, uma frenectomia, Vai chover amanhã? É essa a pergunta que eu faço. É isso. não tem como a gente adivinhar o Não paciente tem que como. vai Não tem como. entrar ali na Eu clínica. mando a né? real, olha, aqui o que a gente mais faz, nós temos um curso de aperfeiçoamento no IO, o que a gente mais faz é terceiro molar. Por quê? É o que mais tem, estatisticamente. Sim. E existe um curso de especialização de ortodontia. E assim, para os que estão começando, e aí eu ia até puxar outro gancho, assim, que a gente começou falando também e não continuou muito. Eu sinto que a gente está virando professor de graduação na pós-graduação, né? Então, Perfeito. a gente está com um grande número de casos de dentes com destruição coronária, dentes restos-radiculares, etc., porque os alunos nos primeiros módulos não dão conta de fazer terceiro molar. Querem, óbvio, mas não Uhum. dão conta. Exatamente, perfeito. É uma deficiência grande também. O aluno, ele já quer, eu escuto direto, né? Nossa, hoje eu quero um siso de cabeça para baixo. E assim, o aluno, ele não sabe fazer, ou ainda não teve a experiência de fazer E às vezes nem é ali o vertical momento, com um né? traumatismo oclusal. Que às vezes é muito mais difícil que Muito fazer mais. siso incluso, gente. Sim. Ou os elementos com tratamento endodôntico, né? Que você precisa fazer osteotomia, canaleta para remover. Às vezes o tempo que você vai demorar é muito mais do que o que você vai fazer a incisão, visualizar o siso, alavancar, porque não tem mais aquela resistência óssea. Então, entender esse processo. E aí, Matheus, não, eu quero fazer, professor, a frenectomia, eu quero fazer a biópsia, que Sim. seja. Aí é um ponto importante, nós como professores, alertar os alunos. Da minha parte, se você chegar com um paciente para mim, perfeito, para nós na instituição. Então, o que eu quero dizer com isso? O aluno corre atrás do paciente também. Todo mundo tem um parente, tem um irmão, tem alguém da família Isso eu falo que direto precisa também. de uma Exatamente. frenectomia, Com que precisa de certeza. outros procedimentos. Sim, com certeza. Então, ficar sentado esperando o paciente cair do céu, vai cair do céu. Até certo ponto, é uma obrigação, né, da Sim, instituição sim. conseguir esses pacientes. E Mas cada igual dia é mais difícil, viu? Porque como tem muitas instituições, eu percebo que Fica- tem diminuído um número considerável. Trabalho em uma que é antiga e sempre teve muitos pacientes e a gente percebe que diminuiu a quantidade de pacientes, porque realmente Diminuiu? o número de instituições que têm a capacidade de prover esse serviço aumentou exponencialmente. Exato. Tem nem E aí, comparação. fazendo uma brincadeira com o que você falou, né? A gente não sabe se vai chover amanhã. E a gente não sabe se esse paciente que vai enfrentar essa chuva, ele vai conseguir comparecer, né? Então o paciente falta com muita frequência também nesses cursos. E aí o aluno fica chateado. Então eu falo para os alunos, gente, pega a sua prima, seu irmão, namorada, ele não vai faltar, você não vai Não deixar. vai faltar, A sua tia, busca ela lá não na vai casa faltar, a dele, gente busca lá busca. na casa dele. Então, assim, garante, se possível, claro, né? Garante o básico, e o Sim. básico bem feito, Sim. do que ficar dependendo. Não sei se vai chover, o paciente desmarca por qualquer motivo que seja, né? Não dá para contar com isso. Aham. Então, Matheus, ainda voltando, né? Na nossa época, essa expertise, né? Era muito óbvia, né? Eu queria operar, se eu queria fazer O professor uma não precisava biópsia, falar disso, né? De, você tem que correr atrás. A gente ia, né? Ia na clínica de triagem, né? Ia já atrás você e... tem um amigo que tá lá tá formando, né? O seu veterano. Sim.
Você sabe que ele às vezes não gosta, aí vai para diversas áreas, ele não gosta de prótese, pega a prótese dele. Sim. Ele não gosta de dentística, pega as restaurações dele. Porque tinha uma cota mínima, né? Exato. E tem sempre, a minha dupla da faculdade, por exemplo, ela não gostava de cirurgia. Que Então, maravilha. e eu não gostava de endodontia, então era uma troca. Você tem um amigo de outro período abaixo, por aí vai indo. É verdade. Eu tava tentando lembrar aqui que você falou um tema e me veio um gancho agora, mas enfim. O seu público é muito pessoal que tá fazendo provas de residência, né? Na nossa época a gente meio que entrava muito em contato, né? Igual você fez com o Lucas, a gente entrava em contato com o pessoal para saber como é que era. Sim. E aí surgia sempre uma demanda que eu não sei se o pessoal agora tem essa preocupação. Tal lugar só faz trauma, tal lugar não faz ortognática. Como você encara isso sendo um cirurgião bucomaxilo? E a gente sabe, todos os lugares, todo mundo vai ter sempre uma falha. Igual você falou, na minha graduação eu tive uma falha assim. Aham. Na minha graduação eu fiz muito pouco prótese, mas eu também não corri muito atrás disso. Enfim, como você encara isso? O que você fala para o seu aluno que está ali querendo fazer prova de residência, mas ali não faz tanto assim, ali não faz aquilo? O que É. você... Como os alunos que vão prestar essa prova de residência, Matheus, eles são muito novos, né? Às vezes imaturos, nesse sentido de entender toda a questão do mercado de trabalho também. A orientação é assim, é bem direta. Matheus, você vai procurar o serviço que você mais se identifica. Só que, ué, eu fico pensando, mas identifica em quê se eu não tenho experiência em nada? Tudo que eu conheço tá naquele livro ali. Sim. Então, assim, é uma fala meio idiota, né? Até certo ponto. Porque eu adoro trauma, eu adoro patologia, mas a patologia do livro, eu tô estudando. Ok, tem os estágios, mas... Então a gente tenta passar uma noção de que... Mas eu falo que se a teoria é legal, a prática é 10 mil vezes. Então Exatamente. eu concordo com você. Então é exatamente o que a gente fala para o aluno. Olha, se você se dá bem, se você gosta de patologia, se você gosta de ortognática, a prática é sempre melhor. Sim. Então vai ser essa área. Logo, você vai buscar um serviço que, teoricamente, ele tem essa maior incidência. Então, o que acontece aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos o serviço do Hugo, do UGOL, que tem uma demanda altíssima de trauma, Sim. né? Tem outros estágios que os meninos fazem, residências ótimas. Nós temos o HC, que a demanda de trauma é bem menor comparado a esses outros serviços, mas compensa em outras formas. Nós temos estágios em patologia, nós temos o CREA, ortognática. Cirurgias as eletivas muito complexas, né? São um serviço que tem muitas cirurgias eletivas importantes e outros que têm mais cirurgias de urgência, mas Sim. Ambas têm também um compilado de cada tema, sabe? Uhum. Então, assim, na minha opinião, né, o que eu busquei para mim foi uma formação, assim como eu tive na odontologia. Uhum. Eu queria uma formação mais ampla possível. Eu queria Sim. atuar na ortognática, eu queria saber fazer um siso perfeitamente, eu queria saber fazer uma patologia, eu queria resolver os casos que nós encontrávamos, né, de osteoradionecrose do Hospital do Araújo Jorge. Então, assim, eu queria ter o máximo de formação possível. Então, Sim. os meus alunos é o que eu oriento. Você vai ver o seu perfil. Tem alunos que não gostam de forma alguma, né? Sem ter tido a experiência, já sabem que não gostam de dar aula, né? Então, assim, às vezes não vai ser a UFG, né? O HC que ele vai procurar. Às vezes outros Difícil, serviços... né? Porque até especialização, né? Eu ia até entrar depois nesse tema, vou entrar, mas até especialização hoje em dia você tem que dar Dar aula. aula, Então, assim, eu acho que a bucomaxila é muito envolvida com a preceptoria. A parte acadêmica, né? Muito, não tem Eu como. também acho. Então, baseado nisso, a gente vai norteando, mas assim, é muito difícil, né? E depois que você entra, você fala, ah, não, eu gostei dessa parte. As partes que tem um retorno financeiro melhor também. Hoje em dia a gente consegue, estando do outro lado, né? A gente consegue passar isso para o aluno. Olha só, determinada área é ótimo, né? A gente tem muito prazer em fazer. Sim. Mas a parte financeira que isso vai te dar, não é legal, tá? Então você vai sim fazer isso, mas você precisa disso aqui. Você precisa de um implante, você precisa de uma cirurgia oral. Vamos abrir o papo, então. Como é que é a rotina? Assim, a gente fala isso também, né? Óbvio, eu falo a minha, o Lucas fala dele, o Luiz fala dele. Como que, na sua visão, é a rotina do cirurgião bucomaxilo? Porque o aluno de graduação, ele... 99% tem uma ilusão, a gente falou já disso. Tem. Como é a rotina do cirurgião bucomaxilo? Óbvio, né? Nós trabalhamos em hospitais públicos, mas via de regra, como é, na sua visão?
a rotina, né? Vamos colocar assim. Gente, um cirurgião bucomaxilar, ele vai ganhar dinheiro com, no mínimo, né? Com o básico, que é cirurgia oral. Sim. E tudo que envolve a cirurgia oral. Biópsia, cirurgias pré-protéticas, isso é o ganha-pão. Isso você vai ter todos os dias, determinados horários no seu consultório, você vai ir no consultório E dos até do amigos ponto fazer. de vista, pensando que nós somos uma empresa, é muito viável, né? Porque risco baixo comparado com as outras áreas, executamos muito bem. Exato, As outras executamos bem também, óbvio, mas a cirurgia oral é um nível de horas muito maior. exato. Depois da cirurgia oral vem implantodontia. Um cirurgião bucomaxilar precisa fazer implante. Com certeza. E seria assim, o básico e que é suficiente. Só que, Matheus, não sei se você concorda comigo, eu não preciso ser cirurgião bucomaxilofacial para me remover um siso com tranquilidade, Sim, tá? Não Não preciso. precisa. Eu afirmo que nós temos total experiência e muito mais experiência do que outros profissionais para fazer. Mas eu não posso Não somos os afirmar únicos. que não somos os únicos. Isso é um fato. E aí muita gente fala, não, eu gosto de bucomaxilo porque eu gosto de tirar dente. Não é bem assim, né? Então não faz sentido, porque você não precisa fazer buco para remover sisos aí com muita facilidade. Exatamente. Então, até aqui não casa, né? Você pode ser um implantodontista, você não precisa passar por todo esse processo que nós estamos falando. Então, esses duas especialidades, né? Vamos colocar assim, a cirurgia oral, que você vai ter o seu ganha-pão. E o resto vem para adicionar. Às vezes você, Matheus, vai ter facilidade, você vai gostar, você vai se interessar por ATM, você vai fazer curso de ATM. Você vai ser referência em artroscopia, você vai fazer cirurgias abertas. E aí, seu nicho passa a ser isso. Então, você tem uma soma ali das áreas que eu quis. Eu tenho cirurgia oral, implante e trato DTMs. Uhum. Perfeito. Faço patologia. Sempre você vai fazer de tudo. Por isso, a nossa Claro. formação Isso generalista, Você né? recomenda para o seu aluno da mentoria? Olha, você tem que. Eu acho que na sua formação você tem que ter um pouquinho de tudo. Recomendo. Fala, ó, você precisa ter um pouquinho de tudo, mas o que você vai ganhar dinheiro é cirurgia oral, implante. Porque a gente sabe, tem residências, né? Eu falo isso porque assim, eu conheço algumas, por exemplo, São Paulo é muito comum porque tem algumas residências que tem muito trauma e aí o aluno não consegue fazer outras coisas. Seria meu próximo ponto. Trauma é ótimo. Eu amo fazer trauma. Maravilhoso. Ixi, o Lucas é prova viva disso. Fratura de mandíbula, qualquer tipo de fratura, tá? Porém, a verdade é que traumatologia não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você não consegue viver somente disso, tá? E aí nós estamos inseridos em hospitais particulares, de urgência, que nós vamos sempre ter essa demanda, né? E vamos sempre suprir essa nossa necessidade, né? Dessa Sim. vontade. Porém, não é algo assim que você vai formar e eu vou só trabalhar com trauma. Isso não é viável, tá? Não na minha realidade, por exemplo. Não, não é viável. No Então, Brasil não é viável. Não tem como. O que é viável? Essas cirurgias que eu já citei, cirurgia das articulações. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que o cirurgião que ele trabalha só com o trauma, o trauma ele embrutece, ele brutaliza o cirurgião, né? sim. Porque a gente lida com algo mais ríspido, um paciente, via de regra, né? Muitos pacientes que são mais complexos, então a forma como conduz o paciente, e tudo sob anestesia geral, então você não tem aquela capacidade de conduzir o seu paciente Sim. sob anestesia local de cara limpa, sem sedação. Exato. O trauma, às vezes, perde um pouquinho da fineza, né? Que você tem ali com o Não seu tô falando que é paciente. humanidade, a gente continua Sim. fazendo da mesma forma, mas realmente é a fineza. Exatamente. O requintezinho. Um feeling, né? Que você tem ali na hora de fazer as suas cirurgias pequenas, né? Vamos colocar assim, comparada a outro. E aí, às vezes, você se embrutece mais É a sutura mesmo, da papila. Exatamente. E que faz diferença. Faz né? diferença. A gente entrando já essa parte da implantodontia, de reconstrução de tecido Sim. mole. Isso é o que o seu paciente vai olhar no espelho, vai sorrir e vai ver. A diferença é que você deu esse pontinho, igual o Matheus tá falando. Suturei a papila, dei um pontinho que E aquela barra de hélice ela. você passou direto, ela não te deu tanta. Exatamente. Não Então, pagou suas contas. não é infelizmente. algo assim financeiramente positivo comparado a outras coisas. Uma cirurgia ortognática, as cirurgias estéticas faciais, né, que vão Sim. vir para nossa área, estão, né? Então, essas áreas, sim, são financeiramente mais interessantes, Sim. né? Do que comparado a outras. Então, assim, o objetivo é ter uma formação completa.
um pouquinho de cada coisa. É o que eu buscava, o que eu busquei, o que eu obtive. Existem algumas coisas que não é dado na residência, né? A parte de cirurgia das articulações, por exemplo, aberta, fechada. Nós temos essa parte, né, no CRE, por exemplo, artrocentese, discopexia, eminectomia, beleza. Mas a parte da artroscopia, nós não temos um artroscópio no hospital público, né? Sim. Então não é possível esse treinamento. Ah, mas eu tenho muito interesse, é uma área super bacana. Aí você vai precisar de complementos. Então, esse estudo a gente Você tá nunca vai sempre... parar, via de regra, mesmo tendo. Se Nunca. existisse a melhor residência e você fizesse ela, Ainda você assim, ainda ia ter que estudar precisaria de muito. mais estudo de fellows e afins. Então quer dizer que se eu quero só formar bucomaxilo e sair só trabalhando e nunca mais voltar para estudar, não, tô na profissão errada. Tá na profissão errada. Concordo Aqui plenamente. não vai acontecer. Você Concordo precisa plenamente. sempre estar se... Vai fazer um mestrado, vai fazer um fellow. Ah, eu quero aprender sobre determinada cirurgia. Pronto. É o que acontece muito, né? Hoje em dia eu Uhum. vejo as pessoas focando sempre em uma atividade. Virou Artroscopia, subespecialidade, né? subespecialidade, Sim. perfeito. Nichou demais. Exatamente. E assim, é uma estratégia. É uma estratégia. Você pode... Alguns cirurgiões deixam de fazer procedimentos que não são mais interessantes financeiramente para eles, Sim. né? Porque tem altas demandas em algo que é muito mais interessante. Então, de fato, são subespecialidades que os cirurgiões vão tendo, né? Eu acho que se foi o destino, o mercado que levou para esse caminho, acho super saudável. Eu não acho saudável, igual a gente tá falando, o aluno, ele já desde o começo focar assim, não, eu vou só fazer trauma, porque só trauma, porque... E aí surge um emprego, um concurso, passa e aí... E aí não... E aí acontece. De entrar... É o que acontece muito, né? Eu entrei recentemente em uma prefeitura, por exemplo, para fazer extrações, e aí as dentistas lá falavam assim, uai, mas você é bucomaxila e você tá aqui fazendo extração, e lá nós fazemos de tudo. Desde o siso de cabeça para baixo, até a raiz que já tá com mobilidade. De tudo eu faço lá. É porque tem um pensamento igual o aluno da graduação. Gente, se tá pagando e é da nossa área e não é ilegal, Exatamente. é nosso trabalho. Então fazemos de tudo, né? Não tem essa de ficar escolhendo, né? Você precisa ter essa formação total para... surgiu a oportunidade de ir para um posto de saúde, surgiu a oportunidade de ir para uma faculdade, surgiu uma oportunidade para ir para um centro de diagnóstico. Você precisa saber fazer tudo. Concordo Esse é plenamente. o desfecho, né, desse tópico. Eu concordo plenamente. A gente tá caminhando já para nossa reta final. Eu tenho uma pergunta muito polêmica para fazer. Faça. O seu aluno que não passou, você deve ter alunos que não passam, acontece, não é culpa da mentoria, não é culpa do aluno? Sim. Ou o aluno que já chega, aquele aluno que às vezes quer o caminho mais rápido e fácil. O que você fala para o aluno que fala assim, eu queria fazer uma especialização? O que você fala para ele? E qual a sua opinião? Ó, a minha opinião é muito clara, né? Eu tenho uma mentoria que ela é preparatória para a residência, né? Sim. Então nós temos alunos que não passam de fato e acabam indo para a especialização, e eu deixo muito bem claro para eles. A formação que você vai ter com a residência é muito melhor, é muito mais diferenciada, muito mais fina do que a especialização. Hoje em dia nós temos algumas especializações bem específicas que tentam chegar o mais próximo de um processo do que seria uma residência, e isso é super válido, e o que não dá são essas diversas, a maioria, 90% das especializações que não estão nem aí para o aluno, Sim. que soltam o aluno lá e dá a matéria teórica, e a prática deles Isso é te aqui é uma assistir no centro ortognática. cirúrgico. Isso não existe, tá? Não estou falando dessas especializações, para mim elas nem vão ser citadas aqui na nossa mesa, porque não merecem. A parte da especialização é para aquelas que de fato têm uma carga horária boa, né? Suficiente. Mas o fato é que eu aviso, olha, Matheus, você não vai ter a mesma formação, que às vezes os alunos se espelham em nós, E eu tô te né? falando, eu fiz especialização e eu sou consciente desde o primeiro instante. Para ser um cirurgião bucomaxilo, você tem que comer um saco de feijão. O cara da residência, ele vai comer esse saco de maneiras proporcionais e no final não vai estar satisfeito, assim, passando mal. O aluno da especialização é por conta própria. Se ele vai comer um pouco ou muito, ele tem que correr atrás, porque o que está garantido ali para ele é basicamente
um terço, literalmente, né? Porque são 9.000 horas Sim, e uma especialização, em média, 3.000 horas por aí, 4.000 horas. 4.000. Você vai ter que correr demais atrás. A sua formação, É muito a sua precária. experiência, né, que você sai é muito inferior. Sim. Então, eu gosto de deixar isso muito bem claro. Que os nossos alunos, eu não passo, tô pensando em procurar especialização. Tá bom? Bacana. Às vezes se encaixa na sua realidade. Uhum. Existe um único momento que eu indico essa especialização para os meus alunos, Matheus, que é aquele cara que já tem anos de formado, às vezes ele já tem uma família, ele já tem, assim, toda uma vida por trás. Ele só quer alcançar aquele sonho que ele não pôde. Exatamente. Concordo. Nessa situação que eu conheço diversas pessoas assim, às vezes ele precisa de um título para complementar a prática da implantodontia, que ele já tem, assim, muita Eu experiência. tive um colega assim. O cara já tinha mestrado em implantodontia. Nesse caso, eu vou foi só falar, pra... olha só, seu lugar não é aqui comigo, É. tá? A gente atende esse tipo de aluno ainda, mas mais para experiência teórica, né? Sim. Mas é preciso avisar ele. Então, às vezes, esse perfil, você vai mesmo para a especialização. E eu acho que é válido a existência dessas especializações para esse perfil de aluno. Não igual como está acontecendo. O aluno forma, eu quero buco, é interessante, agora tem a cirurgia estética, né? E Facial, eu quero buco e ali é só pagar que eu entro. não, e assim, Aí não dá. na entrevista é assim, ó, você quer trauma? Não, então você é aqui. Não existe. O que eu acho problemático, você falou assim, até concordo que deva ter uma especialização que é mais tranquilo para quem quer só ter o título. Cara, eu acho que deveria ter as especializações, elas deveriam ser melhores, entendeu? Não do jeito que são. Não. Deveriam ser melhores, mais intensivas. As que não são, né? Óbvio que tem as que são, mas as que não são deveriam ser mais intensivas, Sim. porque quando você carrega o título, você carrega o básico de se saber exercer uma profissão. E, por exemplo, em Goiânia, a gente sabe da história, como foi, né? No começo a gente sofria muito preconceito por ser dentista. Sim. Até hoje tem lugares que são assim. Tem, diversos. Então, eu acho que atrapalha um pouco a nossa profissão. E realmente. Atrapalha. E o que você pensa dessa nova inserção de bucomaxilos, dessa nova era de bucomaxilos que vieram da Hoff, mas não querem ser bucomaxilos, só ter o título? Eu não concordo, não acho bacana. Eu acho que, assim, ser cirurgião bucomaxilofacial é muito complexo, Matheus. Você precisa entender que nós não vamos somente atuar em uma determinada área. Não adianta eu fazer bucomaxilofacial para ser harmonizador, né? Seja a parte cirúrgica ou as demais. Não é um meio, né, para algo, né? Não é, sabe? É muito mais. Só que isso, às vezes, assim, é um pensamento que a gente tem porque, de fato, a gente ama a nossa especialidade, né? E ver as pessoas, né, os alunos banalizarem essa especialidade por conta de algo estético, né? Por conta de algo que é financeiramente você consegue, É mercadológico, totalmente que mercadológico. você consegue cobrar Se mais. pagasse mal, fariam? Não faria. E aí a gente entra numa outra polêmica, rapidamente, algumas brigas, né, que tem com o meio médico, que algumas coisas nós não podemos fazer, essas coisas que dão dinheiro, vamos falar assim, né, que são financeiramente rentáveis, mas as que não dão dinheiro, como drenar infecções. Eu ia até falar isso, assim, Salvar não, é uma vidas. hipótese, né? Não tô falando que eu defendo isso, pelo amor de Deus, não defendo, mas eu tô dando um exemplo de algo que, por ter no SUS, não dá financeiramente tanto retorno. Mas existe uma busca pelo dentista tratar lesões malignas? Não concordo, só tô falando que não tem porque não tem viés mercadológico. Sim, né? exatamente. Infecção. Alguém tá querendo tratar infecção periamidaliana? Não. Vamos mudar glândula salivar. Não. Alguém tá aí? A gente perdeu e ninguém? Tá tudo bem? E é assim com as cirurgias estéticas? Nunca. Não é, né? Essa questão da infecção, assim, gente, cada vez mais, já fica até, né, para conscientização das pessoas, dos pacientes, dos alunos. Nós perdemos, infelizmente, cada vez mais pacientes por conta de infecção odontogênica. No hospital público que eu trabalho, eu acho que 1/3 a metade dos pacientes é de infecção. E antigamente não era assim. Não era Era muito assim. trauma, O paciente ele vai para UTI, o paciente ele fica ruim, às vezes ele é traqueostomizado, tem complicações por conta dessa ida na UTI, desenvolve uma pneumonia. Então, assim,
essa parte ninguém quer. Ninguém né? quer. Ninguém quer. Eu digo tanto, aí eu fiz essa comparação com outras profissões e essa comparação com respondendo ainda à pergunta do perfil, né, do residente, do que ele trata, do que ele está apto para salvar, vamos colocar assim, e às vezes do especializando, né? Às vezes a importância que é dada a esses casos. Sim. Nós ficamos em hospitais públicos que a demanda hoje está 80%, 70% de infecções. Então ele vai fazer o quê? Ele vai drenar, ele Passar vai visita, passar visita, passar visita. Porque o procedimento é muito simples, né? Muito Remover um simples. dente, drenar. drenar. Passar visita, passar visita, passar visita, passar visita. Essa passar a visita associada, aí vai ficar de olho em exame laboratorial do paciente, Sim. ver a Estimular melhora. ele a drenar, trocar dreno, tirar Exatamente. Então, assim, é algo que que é a diferença, que é o diferencial de nós que amamos e que somos cirurgiões bucomaxilo, assim, raiz, né? Igual a É. gente diz, que a gente tem esse amor, porque ali a gente não tá falando somente de dinheiro, né, Matheus? A gente tem a questão ali que a gente tá salvando literalmente uma vida, né? O paciente, ele chega no hospital e eu falo isso assim, vem na minha cabeça vários pacientes, inclusive os recentes, o que estão hoje lá internado com a gente. A gente chega falando paciente ruim, a gente promete que vai ajudar, ajuda, tira ele de uma situação que de fato comprometeria a vida dele, né? E assim, não tem coisa mais gratificante. Então, antes de pensar na mentoria, antes de pensar em todas as áreas que eu domino e que eu sou muito bom fazendo a técnica, eu penso, né, e acredito que você também, a gente pensa em ajudar o paciente, em fazer o bem, para que depois, de certa forma, seja retribuído para a gente, mas não de fato financeiramente. Que a gente seja tratado dessa forma também, porque todo Sim. mundo está susceptível a algum problema, né? Sim, E aí você precisa sempre do SUS na sua vida. sim. Então, esse é o tratamento que é, às vezes, um sonho, né? Que não acontece, mas que eu acho muito interessante. É, concordo plenamente. Se tirar o glamour, você ainda ficaria, né? Essa é a É uma excelente pergunta. pra gente ir pro nosso final, que foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito Prazer é obrigado meu. por ter aceitado essa conversa, esse bate-papo. O Bucoplay engrandeceu muito com a sua visita, né? Mais ainda, tivemos da Ângela, tivemos o nosso episódio inicial, e tenho certeza que esse episódio aqui vai ser fantástico, né? Isso é ótimo. O que você vê para os próximos anos, o futuro da Bucomaxilo? O que você enxerga, assim? A gente falou sobre né? Falou sobre várias coisas, mas o que você enxerga no futuro da cirurgia bucomaxilofacial? Ó, eu tenho dois pensamentos, assim, com relação a isso, Matheus. O primeiro é com relação à IA, né, à tecnologia. Foi Uhum. segunda-feira que eu dei uma aula para os meninos sobre tecnologia, né, em cirurgia bucomaxilo. Nós falamos de diferentes tipos de enxerto, diferentes tipos de abordagem para diferentes tipos de problemas, né, diferentes patologias ou traumas e deformidades dentofaciais. E aí nós temos a IA que vai sempre nos ajudar, né, a tecnologia, os programas que nós temos para planejar aquela cirurgia. Então esse é um futuro, né. Inclusive já fica aqui, né, a minha dica, é um diferencial da nossa residência do HC, que nós conseguimos planejar essas cirurgias eletivas, né, de Uhum. enxertos microvascularizados. Então eu acho que essa parte da IA vai cada vez mais se fazer presente, e as pessoas que estiverem inseridas nesse meio, né, se adaptarem, se atualizarem, aprenderem a mexer nesses programas, vão sempre estar à frente. E um outro ponto é a cirurgia estética, né, de Uhum. fato. O cirurgião bucomaxilo, que foi bem treinado para fazer a infecção, o trauma dentoalveolar, tudo isso que nós estamos citando ao longo do nosso podcast, né, ele vai estar apto para fazer essa cirurgia também. Às vezes, perto de uma fratura panfacial que nós fazemos, Muito mais fácil. A a cirurgia cirurgia estética, estética ela vai nem ser muito comparação. mais fácil. Você lipar, né, ali entre tecido subcutâneo, pele, platisma, e melhorar o contorno do Eu seu vejo essas paciente. cirurgias, desculpa te interromper, como o começo das cirurgias que a gente faz, né? Uma Exatamente. blefaroplastia e uma fratura de zigoma. A blefaroplastia é o começo da cirurgia. É o começo da cirurgia. O que ele quer dizer, né? Isso que você vai incisar pele, pronto. Então, assim, com certeza é o futuro da bucomaxilo. Acho que os cirurgiões, né, precisam também dessa parte, precisam se atualizar. Ah, eu só gosto de dar plantão, só gosto de siso.
eu acho que vai precisar entender cada vez mais sobre essa parte estética. Acho que tem uma tendência também, Matheus, a essa parte se fazer presente nos cursos, né? Seja da especialização, seja da residência, para complementar essa formação. Tem muita gente que fala até de expandir, né? Serem 4 anos a residência de bucomaxilo, Sim, por conta dessa parte também sou de cirurgia totalmente estética. favorável. Eu também concordo. Então, assim, tem que se atualizar. E, com certeza, esses 2 pontos, para mim, é o que nós temos de mais atual e que mais vai diferenciar o cirurgião. Maravilha. Agradecer novamente a sua presença, Eu que agradeço ter aceito o vocês. nosso convite, engrandecendo, né, a nossa conversa, o nosso podcast aqui que a gente está galgando espaço, começando, né? E muito obrigado, e que seja a primeira de muitas vezes ainda, né? Nós vamos voltar ainda para conversar sobre várias outras Eu coisas. tô sempre disponível, Matheus, Valeu Lucas. demais. Quiserem me chamar, eu tô sempre aqui para estar somando com vocês. Ótimo. Reforçando, o Instagram Seja buco, e o site. sejabuco.com.br. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Coloque aí nos comentários quem você gostaria de ver, quem você acha que poderia vir no nosso podcast, os temas também que vocês acham interessantes. Entra no site, entra no Instagram, conheça o trabalho dele, é sensacional, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.